NFL, etc. 249, terça-feira, 21 de outubro de 2025. Eu sou o Ticas e a semana 7 da temporada regular da NFL 2025 foi até uma semana com poucas zebras, foi uma semana com a emoção relativamente moderada, exceto para quem? Para o nosso torcedor mais calejado, o torcedor que vem, como sempre, da maior montanha-russa dessa temporada. Afinal, como sempre, a expectativa é o quê? É a mãe da frustração, né, Magal? O coração tá bom ainda, ou já tá começando a se preocupar com tanto sofrimento aí semana a semana com o seu Giants? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, meu coração está funcionando perfeitamente, porque se eu não infartei desse jogo do Giants, eu não infarto tão cedo. Então, check-up tá feito, vou pular o cardiologista esse ano. Pro ano que vem eu volto a fazer check-up e não preciso, tá tudo em dia. A montanha-russa de emoções, o carrossel de loucuras que foi esse jogo me deixou marcado. A gente tem que ficar ciente porque estamos numa idade que esse tipo de emoção muito intensa começa a ficar perigoso. O check-up anual ele já começa a se fazer mais necessário e ainda tem um time te fazendo raiva aí semana a semana. Tem que ficar atento a esses sobe e desces da vida aí. Falando em idade, check-up e atenção com a saúde, o nosso decano está de volta para responder uma grande questão filosófica, uma questão aí muito preocupante para a nossa audiência e para nós aqui da NFL, etc. também. Fala, olha, terça-feira, 19 horas, é melhor trabalhar, ter que bater ponto e cumprir compromissos com o capitalismo, ou é melhor vir aqui e ter que falar da desgraça do seu Miami Dolphins? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Ô Ticas, na verdade é muito fácil. É melhor vir aqui e falar pouco do Dolphins e comer batata. Quer dizer, não, desculpa. Desculpa, batata. Pelo menos tem outros 31 times aí pra você cornetar, falar bem. É 1,32 avos de Miami Dolphins até que é melhor do que trabalhar, vai. Não, e é aquilo, né, ô Ticas, não tem emprego ruim. Ruim é ter que trabalhar, seu Madruga já dizia. Eu sabia que você teria uma resposta assertiva para essa nossa questão filosófica. Ajude este podcast a continuar existindo, faça parte do melhor grupo de NFL no Brasil, através do apoia.se/NFL, etc., faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais, você será incluído no NFL, etc. diretoria. O melhor grupo para acompanhar a rodada, o pré e o pós, as fofocas da liga, bastidores, notícias em primeira mão, contando com a presença pelo menos de um de nós três aqui ao vivaço o tempo inteiro. É claro, quando vem o Monday Night Football até 2h30 da manhã, um Seahawks e Texans, aí fica difícil para o trabalhador brasileiro acompanhar. Mas aí tem os nossos representantes, tem o Lelinho lá online, tem o pessoal dos outros fusos horários, tem a galera que tá na Austrália, tem a galera que tá na costa oeste dos Estados Unidos, a galera da Europa. Então sempre tem alguém online discutindo a NFL lá no NFL de diretoria e você ajuda esse podcast a continuar existindo. Não quer pagar por mês, você pode pagar uma vez só através do Pix, nosso Pixetra, chave Pix, NFL, etc, podcast@gmail.com. Paga uma gelada pra gente, manda uma pergunta, um comentário, um xiste ali no campo observações do seu Pix, que se chegar enquanto a gente estiver na live, a gente já lê aqui ao vivaço, beleza? Vamos que vamos. Hoje, dividido o nosso episódio entre headlines, roletão da rodada, TD ou Fumble e, claro, semana 8 já está aí, tem também o nosso glorioso Palpite Cetra. A notícia da semana não tem como. Tendo o representante do New York Giants presente aqui tem no nosso como, podcast. sempre tem como. É só falar de outro assunto. Porque sempre tem a como. A gente está falando de uma derrota histórica. A gente está falando da história sendo feita a olhos vistos, ao vivaço com a gente acompanhando. A maior pontuação cedida num quarto período, depois de ceder 0 pontos nos 3 primeiros períodos, na história da NFL. Foram 33 pontos só no último quarto para decretar o placar final. Denver Broncos 33-32, New York Giants. Isso com 2 extra points perdidos pelo seu, já agora ex, né, foi dispensado hoje, o glorioso Jude McTemney. Então agora, semana que vem, a gente não sabe se vem de Graham Gannon ou de Young-Hae Koo. E aí fica a pergunta pro torcedor do Giants, Magal. Como que foi acompanhar essa montanha-russa de emoções, todo esse otimismo aí, abrindo 19-0, depois fazendo 26-8, o jogo parecendo controlado e tomar uma virada nesses termos, com esses requintes de crueldade aí, só no último período, e muita gente colocando a culpa no kicker, mas se uma defesa também entra
para tomar 33 pontos só no último período, eu acho que não dá para colocar só na costa do kicker também não, né? Mas sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Na verdade, esse aí foi o clássico exemplo da tragédia, que ela nunca é causada por um fator só. É sempre uma conjunção de fatores. O ex-funcionário, né, o McTominay, agora também não precisa aprender a falar o nome dele, né, porque a gente nunca mais vai ver esse homem, né. Esse rapaz aí, o Rei Jude aí, ele ter errado os chutes atrapalhou o time. Claro que atrapalhou. Mas também atrapalhou o time alguém que deveria ser ex e ainda não é ex, o meu coordenador defensivo, ficar fazendo chamada bizonha de defesa no momento em que você só precisa controlar o jogo, filhão. Você só precisa segurar arroz com feijão, só isso. É aquela situação que me espantou diversas vezes ao longo do jogo, onde você não precisa ir agressivo e mandar blitz pra cima dos caras. Deixa o cara correr 3, 4 jardas. Deixa o cara gastar o relógio pra você. Não tem problema. Pô, se eu tô com 19-0, o cara pode gastar relógio pra mim, não tem problema. Dependendo de como tiver a conjunção de tempo, eu inclusive posso deixar ele fazer o touchdown, não tem problema. É só ele fazer um touchdown gastando muito relógio. E aí depois eu pego e gasto o relógio também, na hora de fazer minha campanha. Então, as chamadas defensivas, principalmente no último quarto, também atrapalharam. Não quero falar mal dele, tá? Mas vou dar o meu toque aqui. O meu querido Jackson Dart também foi garoto, foi jovem. Por quê? Porque você não lança uma interceptação numa situação dessa. Você joga a bola fora. Eu entendo ele não ter feito isso, tá? Mas outros QBs mais experientes teriam, inclusive, se rebelado e não executado aquela chamada. Porque eu também não entendo, numa chamada como aquela, onde você precisa gastar relógio, não era uma terceira corrida longa, por que você não chama qualquer jogada de corrida? E chama uma jogada de passe. Chama uma jogada de corrida, pô. Ah, os caras vão saber que é jogada de corrida. Beleza, cara. Beleza. Dá no Tracy Jr., dá no Scatibble, lança pro Scatibble, faz uma screen. Se quer fazer um passe, faz uma screen, então. Uma coisa um pouco mais segura. Assim, sem rever tape do lance, eu não diria, só acompanhando ali ao vivo e nos highlights, né? Eu não diria que era nem questão de jogar a bola fora porque estava fechado. Eu acho que foi até o excesso de confiança. Ele fez uma leitura que ignorou que tinha um defensor para cruzar a linha do passe. E aí eu não sei. Aquela bola podia ter sido mais rápida, podia ter sido mais alta, ela saiu no peito do defensor para voltar. Não foi uma pick six, mas deixou o Denver na linha de 20 para poder pontuar de novo. Mas é uma situação que quando você tem um QB calouro, você não faz. Sabe quando que você faz? Que inclusive aconteceu, apesar deles terem perdido. Mas, por exemplo, o Baker Mayfield fez umas 2 vezes isso no jogo dele. Era-se uma 4-2, em vez de correr, ele faz um passe em 7 jardas, faz um passe em 10 jardas. Um cara com a experiência do Baker Mayfield, você pode fazer uma chamada dessa. Porque a defesa vai esperar uma corrida, vai se preparar para a corrida, e ele tem tempo de rodagem para achar um passe em 7, 8, 10 jardas e surpreender a defesa. Nesse caso, ele ainda tem a loucura que ele pode chifrar alguém, botar a bola debaixo do braço, sair chifrando alguém. Em última instância, ele pode fazer isso. Não ia fazer isso de jeito nenhum, né? Não, o Dart não tinha ameaça. O Dart até poderia. Dart correr, não, mas a ameaça do Dart correr era muito menor do que, ou seja, a defesa estava preparada para os 2 running backs. Você podia botar até pela jardagem. Não, até pela jardagem. E isso foi uma coisa também que aconteceu nesse jogo que já era esperado, que é as defesas começarem a se preparar para o Scatibble e ele não conseguir correr tanto. Isso é natural, é parte do processo. Ninguém vai deixar ele correr o tanto que ele corre. Isso é normal. Isso aí a gente já cansou de ver. Então eu acho que teve isso também. Eu acho que teve sim falta de firmeza e de assertividade do Daboll durante esse quarto, porque quando você é um head coach, você começa a ver a coisa desandar, cara, a responsabilidade é sua. Você tem que chamar o time e centrar o time de novo. Principalmente se você não tem um general em campo. Se você tem um calouro em campo. Então você tem que chamar a responsabilidade. Você tem que dar uma baixada de bola. E eu não vi momento nenhum, por exemplo, o Brian Daboll, situações que a gente que estava assistindo o jogo estava vendo que, por exemplo, o ataque estava inseguro.
o Jackson Dart estava inseguro para fazer a jogada. Nessa situação, amigo, você chama um tempo. Você chama um tempo, traz o cara aqui, olha no olho dele e fala assim, cara, o que tá rolando? O que você tá sentindo aí? O que é mais confortável para você? Porque às vezes o head coach quer fazer uma jogada de passe, por exemplo. E, pô, o QB é calor, ele tá ali, uma situação tensa. Se ele fala assim, pô, coach, eu vou ficar mais seguro correndo com a bola. Então vamos correr com a bola, cara. Na moral, vamos correr com a bola. Pra quê? Pra não acontecer isso. E aí uma coisa que também contribuiu é, na medida em que você vai vendo que a coisa está desandando e que o time que está jogando em casa e que é um time mais experiente está começando a gostar do jogo, você tem que esfriar o jogo. Então era o momento de você fazer umas campanhas mais longas, de você gastar o relógio de sacanagem, que foi uma coisa que eu não vi também. Então, tipo assim, pô, você juntou os... Pô, na minha época lá de V8, a gente cansava de fazer isso, pô. A gente abria ali uma posse em cima dos caras, meu amigo, do terceiro quarto pra frente, a gente usava os 40 segundos de toda a jogada, pô. O snap só sai 2, 3 segundos. Numa época, né, aliás, ainda é assim, né, num FABR, onde você não tem um relógio de campo pra olhar. Era olho no árbitro, ali assim, sacou? E a gente fazia isso pra quê? Porque, cara, cada snap, se você consome mais 20 segundos, mais 25 segundos por snap, você vai gastando relógio e você vai deixando a defesa frustrada, porque pra quem tá na defesa também, é um porre você parar na posição e ficar esperando 10, 20, 30 segundos e a bola não sai. Isso também te irrita, isso também te tira do foco, sacou? E aí numa situação dessa, você tem que fazer isso, você não precisa pagar de garotão, pagar de ousado. Faz o básico. Dito tudo isso, Ticas, foi muito duro, né? Mesmo na minha avançadíssima Giants Experience, foi um jogo difícil, tá? Foi um jogo difícil. Daquele assim de hoje eu rolando feed, ontem eu rolando feed, toda hora que aparecia o negócio do jogo, ai, que saco essa porra desse negócio de jogo de novo. Então foi uma irritação constante, mas faz parte. Falando rapidamente sobre a parte boa. Apesar de tudo isso, o Jackson Dart tem algumas das melhores estatísticas de qualquer calouro com 4 jogos. De jardas passadas, de jardas corridas, de quantidade de touchdown. Claramente, o tipo de problema que a gente tem hoje no Giants é muito diferente dos problemas que a gente vinha tendo há algum tempo. Então, no panorama geral, foi um jogo muito difícil, mas a situação é muito melhor do que era. E ela tem potencial de ser muito melhor do que era. Ainda mais na nossa divisão, que hoje está oficialmente um zaralho. Se a gente for parar para pensar, a gente está indo para a semana 7 e a gente está numa situação em que 2 jogos mudam completamente a configuração da divisão. Em combinação de resultados, em 2 jogos você consegue mudar completamente a configuração da divisão. Então, apesar disso, a minha leitura final foi uma porrada bem dada que a gente tomou, mas foi uma excelente lição. Foi uma excelente lição. Essa o Jackson Dart não vai esquecer nunca mais na vida dele desse jogo. Nem o Scatibo, nem a galera da defesa. E, no panorama geral, eu acho que as coisas estão melhorando. Então, eu ainda estou digerindo um pouco da raiva, mas estou tentando me resignar no sentido de que, cara, pelo menos o futuro parece mais promissor do que costumava parecer um tempo atrás. Só para poder pegar de onde o Magal largou, o Jackson Dart vai cometer esses erros, cara. E quem tem que minimizar eles é a comissão técnica. É o coordenador ofensivo, é o da ball, porque são as dores de crescimento. É o cara chegando agora na NFL e se você me perguntar, eu prefiro que ele cometa esse erro de confiança do que o de falta de confiança. Do que o de ficar com medo dos caras virem para cima dele e tal, porque com essa coragem você consegue trabalhar, aperfeiçoar digamos, as ideias dele, falar assim, cara, esse passe aí e tal, você não precisa tentar a todo momento, não. Pode tomar o sec aqui, a gente gasta 40 segundos e tal, não tem problema não, nessa situação de jogo. Né? Vou precisar, no dia que tiver empatado o jogo, você fazer uma campanha final, aí que você tem que acertar esse passe, não vai ter outra opção para você, mas nesse jogo aí não precisava. Então essa lição o Jackson Dart vai aprender e realmente tinha que ser feito. Agora, tudo prova a minha teoria, né, filho? Tem que ir pra 2, esse negócio de kicker aí, kicker tem que passar fome, essa porcaria dessa posição não serve pra porcaria nenhuma no futebol americano, tem que ir pra 2 toda hora. Se tivesse ido pra 2 e cumprido os analytics, os 50% do 2, o Giants tinha ganhado o jogo.
Mais uma vez, o Wallace Matos dando uma lição para vocês sobre como ser o head coach. E como não ser o head coach, né? Porque se eu fosse head coach e fosse para dois toda hora, eu ia ser demitido. A gente não pode deixar de dar o devido mérito ao que o Broncos fez no último quarto também. A gente tava dando risada de Bo Nix virando ruim Nix em todos os grupos, pessoal do Fantasy reclamando. Dá a vocês aí um pouco de crédito que a carreta furacão tá passando aqui na rua, senão vai ser danado. Sim. Eita. O Bo Nix ele conseguiu fazer um salto, ele já tá com cara de general em campo. Ele não se abala, ele domina, ele organiza o time, e ele conseguiu fazer isso em pouco tempo, né? E aí a gente também precisa dar o braço a torcer, Ticas, pro bromance do Sean Payton, né? Então, no final das contas, o Sean Payton tava certo. Meio Zezé de Camargo e Luciano, né? Entre tapas e beijos, Leandro Leonardo, no caso. Entre tapas e beijos aí, esse bromance aí. Mas é dores também de quem tá querendo levar o time adiante, um passo adiante. O Sean Payton sabe que se ele não fizer um playoff consistente, né, assim, não fizer playoff essa temporada e fizer uma campanha até consistente, com 1 ou 2 vitórias nos playoffs, ele também começa a pesar lá atrás essa escolha do Bo Nix e tudo que ele tem bancado desde que chegou no Denver Broncos. Agora, o negócio é o seguinte, o Broncos ter deixado para jogar no quarto, não é que ter deixado para jogar, mas assim, só conseguido jogar no quarto, demonstra também que o time não está tão azeitado assim, porque quando você tem um time bom mesmo, você faz igual uns e outros fizeram aí, faz a vantagem logo no primeiro tempo, depois senta em cima dela. Então, tem aí um misto de caralho, vamos lá, vamos virar, e é o famoso, vamos virar Bronco e tal, e tem um misto de que foram incompetentes durante quase que o jogo inteiro. Se eu não me engano, foi a primeira vez na história também que um quarterback resulta em 2 passes para touchdown e 2 touchdowns corridos em um período. Foi o que o Bo Nix fez para poder conduzir essa virada. Então tem que dar os méritos, mas você pode pegar do lado do Giants, claro, vindo do otimismo da vitória contra o Eagles no último Thursday Night, teve tempo maior para se preparar para esse jogo, apesar de ser fora de casa, e aí você pontua que a defesa não conseguiu fazer um stop. A defesa precisava de um stop no último período, não conseguiu. O Brian Burns saiu pro vestiário xingando que como que você dropa 8 na cobertura e não consegue interceptar um passe, não consegue marcar o ponto de não deixar o passe ser completado. O kicker parece que ele nem contava como vaga no roster ativo, porque ele era o reserva já do Graham Gano, mas não era o reserva contratado. O reserva mesmo do practice squad é o Young Heiku, porque ele faz parte do programa internacional, é irlandês. Então, mantiver esse cara que era reserva no college, na universidade que ele jogou, acho que Rutgers, sei lá, ele era reserva no college e ele só fez parte do roster porque não conta entre os 53 ativos porque ele é internacional. Então, tem uma mesquinharia aí. O Jackson Dash ele tem o direito de errar, fazer uma leitura errada e ter uma interceptação no momento crucial. Ele tá aprendendo, beleza. Quando você junta todos esses fatores, você não tem como tirar das costas da comissão. Seja o Brian Daboll, seja o Shane Bowen, que quem escolheu foi o Brian Daboll. Então, o holofote agora tá todo em cima da comissão técnica. Né? Não, o jogador tem talento, a defesa tem talento, mas numa condução de jogo dessa, para você perder desse jeito, tá na conta da comissão com certeza absoluta. E o pior, a justificativa lá no jogo anterior, né, para colocar ele ao invés do Cool, é porque eles falaram que durante os treinos, na competição, o McTominay foi melhor do que ele. Cara, isso me lembrou no colégio que ia fazer o campeonato de futebol e a seleção para entrar no time de futebol era quantas embaixadinhas você conseguia fazer. Aí quem fazia mais entrava pro time. Pô, pelo amor de Deus, cara. Você precisa de um cara experiente, pô. Você pode falar o que você quiser do cu, mas experiência ele tem, pô. Como diria o meu técnico de posição no Imperadores 2022, melhor defesa do Brasil, na FABR, não coloque um jogador que está incapacitado para jogar no seu time. Você vai ter que usar. Pois é. O Giants tem que usar. E treino é treino, jogo é jogo. O cara que trabalha na NFL devia saber isso melhor do que a gente, que é só torcedor, gente. O Young Heiku, ele perdeu em aproveitamento lá no Falcons e acabou sendo dispensado, mas o cara tem uma carreira super longeva. O cara manteve um dos melhores aproveitamentos da liga inteira por anos a fio. Aí realmente teve um ano de baixa e foi dispensado. Você vai apostar no irlandês que era reserva no college para a hora que você precisar. E outra,
recentemente, do ano passado para cá, é o terceiro jogo seguido que você pode colocar aí um grande peso em problema com o kicker. Teve o jogo que o Geno machucou, já vinha meio baqueado, aí agravou a lesão no aquecimento, contra o Commander, se eu não me engano, no ano passado, foi para campo sem kicker, porque o Panther não chuta extra point nem field goal. Então era tudo conversão para 2. Perdeu aquele jogo. E esse ano, no começo da temporada também, com o Geno no meio do jogo, machucou, saiu e não tinha reposição porque esse cara não estava ativado pro jogo. Então, não dá. Um time minimamente sério não ter uma gestão de kicker para poder aproveitar é complicado. Tem que colocar na conta dele sim. Pingou, hein? Pingou o Pixetra e esse aqui... hoje ia pingar, com certeza. Esse eu sabia. Eu já estava prevendo que ele ia vir, eu já sabia até de quem era. Nosso Anderson Brown. Ele é realmente NFL etc. diretoria, mas obviamente ele ia aproveitar a oportunidade de chegar mandando seu boa noite com direito a canalha. Né? Primeiro ele pergunta se aqui é a live do Miami Dolphins Comeback. E depois ele manda, Wallace, um abraço do vencedor do final de semana e meus pêsames pelo seu Dolphins. Então, se tá pagando, pode azucrinar, né, Wally? Pode à vontade, até porque ganhou o jogo. Então, nem precisava de tanta benesse, mas pagando é melhor, que a gente fica mais quentinho o coração. Agora, quem tá assistindo o NFL, etc., tá ouvindo desde a pré-temporada, já sabe, né? Eu já pulei pra 2026 já. Calma, no roletão vamos abrir com seu Dolphão contra o Browns e aquela vergonha lá em Cleveland. Mas antes vamos dar um alô pra galera do chat que eu ignorei até agora, passei batido. Não mandei o meu abraço pro Arthurito Del Papadex, todo feliz com o seu João Flaco. Rafael Viana, Diegão Vidal, direto de Portugal. João Henrique Caruso Gomes, nosso comissário, direto de São Francisco, a terra do ouro. Guilherme Duque, direto da Austrália. Nosso Wilklen Santana, direto de Pernambuco. Pablo Bira, direto da Bahia. Esse programa, ele tá espalhado aí pelo globo terrestre, né? Direto da Bahia, no oferecimento Lelinho Turismo. Contrate você também, lelinho.com.br, viagens, pacotes internacionais, micaretas, raves, jogos da Copa do Mundo, jogos da NFL. O nosso Lelinho resolve tudo e ele também já está na área também, mandando o seu alô, seu boa noite. Vitinho Leme, todo animado com a volta do seu Kansas City Chiefs, daqui a pouco comentamos. Amadeu Nascimento, dizendo que tudo voltou ao normal, Magal. Eagles sendo Eagles e Giants sendo Giants. Nada como uma semana após a outra. Calma, porque semana após a outra acontece para um lado e para o outro. Então, vamos com calma. Tem esse reencontro já na semana que vem. O bom é que a NFL não dá tempo, né, da poeira baixar. Já tem Eagles e Giants de novo essa semana. Nosso Lelinho, que a gente já comentou, Eric Malhão, dando o seu boa noite e perguntando se estamos prontos para a volta do Corvão da Massa. Eu, como torcedor do Ravens, não estou pronto. Se tivesse mais um bye aí, para poder só assistir esse compromisso, cara, abri minha cervejinha, liguei só o Red Zone, sem outra tela, domingo, fiquei só vendo os melhores momentos, fazendo minhas anotações de cada jogo, sem preocupação, sem estresse. Foi bom demais, pena que acabou. Semana que vem já tem Ravens de novo. Bruno Real, e aí, ó, esse aí tava sumido, hein, mandando fala, seus lindos, passando ao vivo para mandar um grande abraço para vocês. Saudade de vocês e observação, Giants é o melhor time do trio, hein, Magal? Quem diria? Calma, né? Melhor por enquanto? Melhor retrospecto Sim. até a semana 8? Temos que viver o presente. Temos que viver o presente. Tudo bem, então vou concordar. Melhor dizer, menos pior. Um beijo pro Anderson aqui que falou que fez o Pix para me pagar uma cerveja sem metanol. Sem metanol. Cerveja tá safe. Importante, tá safe. Importante. Então um abraço pro Brunão, tava sumido. O Matheus Garbosa, o nosso Jorge McLovin, também membro NFL de diretoria, mandando seu boa noite. E o Vitor Tatekawa, dizendo que o Lelis manja. O Lelinho, ele é internacional, nacional, ele é micareteiro, ele é tudo o nosso agente turístico oficial do NFL, etc. Diretoria. Bom, outra notícia também importante do final de semana. Primeiro jogo, era para ser o jogo da rodada, o primeiro jogo do Monday Night Football em dose dupla, e acabou não tendo muita graça, porque o Lions amassou o Bucs por 24-9, o ataque do Bucs não arrumou nada. Mas a notícia mesmo que veio desse jogo, além do Baker Mayfield meio mal, porque o Magal, quando ele aposta no cara, aposta no time, é só ladeira abaixo. Teve corte semana passada do Magal falando o Baker vai ser MVP porque tá jogando muito, é o melhor. O cara não viu a cor da bola aí contra essa defesa do Lions, mas a notícia mesmo que entristece o torcedor lá de Tampa foi a fratura na clavícula que tirou o Mike Evans do resto da temporada e interrompeu a sua sequência recorde de temporadas seguidas para mais de 1.000 jardas. E eu não acho que seria leviano a gente falar que depois da lesão, do jeito que foi, e o close nos jogadores do Tampa durante o jogo, que isso teve um peso também nesse placar em como as coisas seguiram depois desse lance. Porque, primeiro que a lesão foi muito feia, ele bateu
O ombro quebrou a clavícula e bateu a cabeça também. Então ele teve sintoma de concussão imediato no mesmo lance, do jeito que ele caiu. Levantou todo grog. E aí você via o Baker Mayfield, que não é de sentir, né, esse tipo de situação ali durante o jogo, com o olho estatalado, os outros jogadores do ataque, os caras da OL. Então parece que baixou mesmo a moral de Tampa nisso aí. E agora uma especulação de que pode ser até final de carreira, que talvez ele nem volte para o ano que vem, já cumpriu o que tinha que cumprir também, já é praticamente um hall da fama aí pelo que ele mostrou em campo nesses anos de Tampa, e com uma lesão grave dessa pode ser que não volte. Vocês apostam que veremos novamente Mike Evans em campo, sim ou não? Tem aquela coisa do cara querer provar, né, que ele pode voltar. Acho que até por conta disso o Mike Evans vai voltar. Porque esses caras são apaixonados pelo jogo que jogam, gente. Assim, não dá pra gente falar que é só negócio, não. O cara e é um dos maiores da posição. Não dá pra negar que da período que jogou, teve em campo, o Mike Evans é um dos caras, dos grandes confiáveis, wide receiver 1, e o Bucks fez uma, como é que fala? Uma graça pra ele, pra poder levar o Tom Brady e dar um anel pra ele. Então, assim, é um cara que mereceu demais, portanto que ralou no Bucks, e hoje tá lá mais por conta do clima mesmo. Lembra que ele é um dos caras que fala que o Baker Mayfield mudou o vestiário e tal, um dos caras que gostou quando o Baker Mayfield chegou, então ele gosta de estar ali. Claro que com uma lesão de clavícula é foda, né? Mas 32 anos também, né, Wally? Não é assim, então, só que acabou por conta de idade. Não é por conta de idade que ele vai ficar fora. Então, assim, ele vai tentar voltar, eu tenho certeza. Mas se não der, assim, se de tudo não der, ele já cumpriu, já fez o que tinha que fazer na NFL. Só 2 destaques desse jogo. Primeiro, o Baker Mayfield comemorando que o field goal não tinha entrado e tinha entrado. É completamente piroca da cabeça isso aí, velho. Não, e ele do outro lado na sideline, ele tava dando carteirada no juiz que tava embaixo do poste, olhando onde que a bola caiu. Ele é demais, né? Pô, ele é demais, é completamente piroca da cabeça. Por favor, quando você for aposentar, vai pra Miami, pelo menos uma temporada, Baker, que eu vou me divertir demais com você no meu time. E segundo, o nome o jogo teve um nome, sobrenome Jahmyr Gibbs, né, cara? Outra atuação de gala, corrida de mais de 70 jardas para touchdown, uma máquina ali no backfield do Lions, que, por incrível que pareça, tá numa sessão 49ers, né? Bota os carotos da água lá para jogar na defesa, tá no terceiro string já, e os moleques não aliviam o tempo inteiro, pô, pressão total. Teve mais lesão durante o jogo. Pois o terceiro, quarto stringer entrou comendo a bola também. Comendo a bola. Então é inacreditável o que o Dan Campbell conseguiu fazer nessa franquia de mudança de cultura, de mudança de atitude, e nem perdendo seus principais coordenadores ofensivo e defensivo para outros times. Ele botou os caras de volta lá. Teve uma arte durante o jogo na NFL Network, ele botando os bonequinhos na prateleira, né? Perdeu os bonequinhos, aí botando... Cara, é isso aí mesmo, botou 2 bonequinhos lá que melhorou o time até. Então o Lions realmente muito bem essa temporada, nem tá precisando de Jared Goff jogar muita bola. Cara, eu acho que o Evans volta, inclusive quem tá lá no NFL diretoria viu que eu critiquei ele bastante, porque eu acho que ele tava muito hypado, assim, eu não acho que ele tava jogando essa bola toda, mas nem vou entrar nessa seara aí. Mas eu acho que o Dan Campbell aprendeu a lição, né, Wallace? Ele aprendeu a lição dos anos aí em que ele sofreu com lesão e o time parou de andar porque não tinha a galera de first string disponível, né? Eu espero que os outros times da NFL, alô Giants, também aprendam essa lição, né? De que você precisa ter reserva que funciona, né, em todos os setores, tá? Não só no caso do kicker. É aquela coisa, né? Uma operação também que é muito bem estabelecida de maneira geral. Centralizada na figura do Dan Campbell, mas você vê que drafta bem, contrata bem na free agents, então não é só a cara, né, das decisões, é o head coach, vale para qualquer time, mas quando você vê até nas substituições, como o Oli falou, em todas essas trocas, em contratação, estilo de jogador a ser contratado, quem é dispensado, quem é aproveitado, é uma operação que tem sido muito estável e a prova tá aí. Né? Eu mesmo apostei que eles sentiriam mais a ausência tanto do Ben Johnson quanto do Aaron Glenn, e quem tá sentindo são os dois que estão de head coach em outros times, até que o Ben Johnson agora se acertou, né? Mas o Aaron Glenn, pelo amor de Deus, lá no Jets, né? Deve estar arrependido de ter saído debaixo da asa do Dan Campbell. Mas é isso aí, o Lions tá que tá, e já voltou pro status de favorito,
não é uma surpresa, jogando em casa no prime time, bateu o Bucks do jeito que bateu. O Wallace pingou de novo, também do Anderson Brown, mais uma do Anderson Brown, tá? A Rico ganhou da Mega Sena? Aqui pingou, a gente vai ler, porque o Pixetra é assim, tem esse direito. É nóis. Deixa eu só ver se ele mandou no chat, no grupo, que ele pinga e manda pergunta em outro lugar, a gente tem que ficar caçando a pergunta que ele fez. Achei aqui, ó, ele avisou lá no grupo. Pergunta para o Wallace: como é perder de um anão canhoto e tomando touchdown de jogada de Wildcat? Isso aí, a jogada de Wildcat já saiu quando tava no, como é que fala? Garbage time, né? Que foi a partir do terceiro snap do primeiro quarto, pro Browns, né? Já daí pra frente o jogo foi garbage time. Ele tá tão realmente animado com a vitória que não tá esperando nem chegar no roletão pra gente comentar o jogo. Ele vai mandando pixeta pra já ouvir. Mas realmente o Dylan Gabriel e o Tua foi o confronto de dois canhotos desde 2000 e pouco, na verdade. Que foi o Michael Vick e o canhoto que jogava no Jets. Eu não vou lembrar do canhoto que jogava no Jets, não. Não, acho que foi o do Titans, não? O Chris Sims? Pode ser o Chris Sims mesmo. Era um time ruim. Eu lembro que era um time ruim. O outro era o Michael Vick, que eu lembro que era no Falcons ainda. Antes da gente passar pro próximo, deixa eu só voltar pro uma notícia também envolvendo o Denver Broncos contra o Giants, que acabou passando batido aqui, senão o pauteiro fica bravo comigo. O Dre Greenlaw, o linebacker, lembra? Era do 49ers e foi pro Broncos. Ele foi suspenso por um jogo e provavelmente vai ser multado também, porque quando acabou a partida, mesmo tendo vencido, ele saiu xingando ao pé do ouvido o juiz principal do confronto. Então saiu xingando, insultando o árbitro, entrou aí no desrespeito à política de conduta da NFL. A NFL anunciou a suspensão do Dre Greenlaw por um jogo. Ele já recorreu, vamos aguardar esse recurso aí durante a semana para saber se ele pode voltar a campo já na próxima semana ou não. Mas agora, xingou o árbitro no pé do ouvido, você está correndo o risco de ser suspenso por um jogo, né? Vai saber lá o que ele fala. Tem súmula? Será que é igual da CBF? Tem uma súmula em que o árbitro relata o que ele ouviu do Dre Greenlaw. Tem imagem. Levou para o STJD de leitura labial aí para suspender? Se for o árbitro, o central, tem microfone. Pô. Mas ele não fica aberto o tempo inteiro. Ou ele tá aberto para transmissão, ou tá aberto para o estádio inteiro. Tanto é que a chavinha só tem duas posições. Ele conversa com Nova York, né? Nova York, sei lá, conversa com o VAR deles lá, conversa com a galera que tá vendo o jogo, e aí depois ele abre o microfone para poder falar para o estádio. Ô Wallace, pra mim o bizarro da história não é isso. O bizarro da história é assim, o maluco ganhou o jogo, cara. É o Zagallo, né? Ganhou, vocês vão ter que me engolir. E ganhou, um dos jogos, sim, cara, talvez um dos jogos da temporada. Aí você para a comemoração pra ir tretar com o árbitro. Tem que ser muito idiota, cara. Parabéns aí, Greenlaw. Mas eu fico preocupado também, porque se abrir um precedente de que xingar o árbitro agora dá suspensão, eu acho que pode virar uma linha meio cinza de onde você traça o Mas que não tem merece que falar nada suspensão árbitro, ou não. Chicas. Xingou, qual xingamento é digno de você suspender o cara por um jogo sem pagamento? Qual xingamento é só do momento da partida? Porque, o xingar, né, no calor do jogo é normal, mas o que é que cruza a linha, né? Mas aí você não precisa ir lá na cara do árbitro e xingar ele. Você vira pra grama e xinga. Você olha pra cima e xinga. Se for o Mahomes, pode. Isso aí pode, pô. E o Jackson Dart deu high five também lá, foi multado, né? Não pode nem cumprimentar comemorando o árbitro, nem xingar. Não pode xingar e nem cumprimentar. Você tem que ignorar o árbitro. E o árbitro tomou multa também porque não lançou a flanela depois de ganhar o high five do Jackson Dart. É a No Fan League, lembrando os velhos tempos. Ele ficou emocionado. NFL, né? Ele ficou emocionado. Mas eu vou fazer um comentário aqui que o Anderson Brown fez e que eu concordo. Fez semana passada. Não sei se isso aconteceu. O Jackson Dart deveria fazer a boa e mandar o Pix de $1.000 pro árbitro. Não deixar o árbitro pagar. Porque ele que provocou, né? Essa aí eu pago. É verdade. O Washington Ferreira chegou mandando seu boa noite. A gente não gosta de ficar pedindo, implorando like, implorando inscrição, mas ajuda aí, né, galera? Tanta gente passou aqui, comentou, mandou alô, mandou salve, mandou pergunta e não mandou o like lá na live. Pô, vocês ficam dando like pra Virgínia e não dá like pra gente. A gente não vai vencer as Big Techs desse jeito, não. Colabora aí, deixa o like. Dá dislike também, que é a mesma coisa. O dislike engaja tanto, se bobear, engaja mais. Xinga nós, sei lá.
Para terminar o Headlines, um pequeno intervalo na crise do Philadelphia Eagles depois da vitória contra o Minnesota Vikings por 28-22, com um verdadeiro show do ataque aéreo, principalmente de quem? Do chiliquento A.J. Brown e o Jalen Hurts passando a bola de tudo que era jeito, recorde de jardas aéreas e 2 touchdowns pro Brown, aquela confusão, nem parecia o mesmo time das semanas anteriores. Tudo bem que quando ele acertava o passe e o A.J. Brown recebia o touchdown, não ia lá também abraçar o cara não, né? Comemorava ali com ele que estava mais perto e ia pro banco de uma vez. Mas se tá rendendo em campo, problema deles, né? O importante é não ficar dando chilique e trazendo essa crise aí, até entre a própria torcida mesmo, porque o ataque não tá funcionando. E ainda teve uma melhor notícia ainda pro torcedor do Philadelphia Eagles, além da vitória contra o Vikings lá em Minnesota. Futuro Hall da Fama, o defensive end Brandon Graham está de volta, ele decidiu se desaposentar aos 37 aninhos e vai reforçar o time da Filadélfia, o que é uma ajuda muito bem-vinda, já que na semana passada a gente trouxe aqui que o Zadarius Smith perdeu pro Giants, olhou pro lado, olhou pro outro e falou: o quê? Tô fora, não dá pra mim não. A.J. Brown dando chilique, Jalen Hurts aí falando que tá tudo bem quando não tá, eu vou embora. Aí o Brandon Graham virou e falou assim: ó, já conheço essa treta, já conheço esse vestiário, já fui até a podcast e cornetei os dois, falei que eles eram amigos e não são mais, pra mim não tem mais mistério, eu vou voltar, quem sabe aí, pra perseguir mais um anel. Então tá de volta o Brandon Graham, ajuda, né? Demais, gosto muito dele. De verdade, assim. Maluco, esse jogador dá vontade de ver jogar. E sinceramente, ainda que seja contra o Giants, eu espero que ele volte jogando em alto nível. Porque eu acho que a lição é maior do que o resultado do jogo, assim. Né? Aí você imagina a cara do Zadarius Smith em casa, assistindo o jogo e vendo um maluco de 37 anos entrar em campo, comer bola, e você tá lá com aquele gosto de titica na boca de cara, eu podia estar lá dentro. Tô aqui em casa pra quê, cara? Inteiro, jovem. Tem que ver se ele tá desaposentando porque como é que fala? Quer ajudar o Eagles ou para poder participar da treta, porque também ele é um cara que é nesse estilo, né? Ele quer, eu quero um pedaço dessa treta aí. Quem ficar pior, o A.J. Brown ou o Jalen Hurts, eu vou entrar na porrada com eles. Cara, eu sei que não é isso que vai acontecer, mas no meu coração, no meu pequeno mundo de Bob, ele não só entra jogando bem, mas ele chega com uma barriguinha de cadela prenha para deixar claro que ele estava fora de forma e mesmo assim ele volta e joga a bola, tá? E eu acho que o Palteiro acertou em cheio aí, não sei se foi proposital, tá? Um pequeno intervalo na crise. Um pequeno intervalo. Por quê? Porque o jogo que vem não é um jogo assim tão suave, não é um jogo assim tão tranquilão, não. Como estava lá no início da programação da temporada, né? Não estou dizendo aqui que o Giants vai ganhar. Vai ganhar. Mas o ponto é, não é um jogo tão simples assim também. Então, pode ter um agravamento de crise aí, tá? Reforço que mantenho a união de Eagles, tá? Continuo aqui, tamo junto aí. Só que, imagina se você perde pro Giants 2 vezes. Depois do Giants ter tomado o que provavelmente foi a derrota mais retumbante da temporada, pelo menos até agora. Então, cara, e eu acho que o Giants vem cabreiro de tipo assim, mesmo que eu abra 3 posses, eu não vou tirar o pé do acelerador, porque eu não vou deixar isso acontecer de novo, eu não vou tomar a segunda humilhação, né? Então, eu acho que pode ser um pequeno intervalo. Se acontecer o que não é a lógica, que é o Eagles ganhar esse jogo, eu acho que dá uma acalmada nos ânimos, até pelo fato de ter a sensaçãozinha de vingança de ter perdido o primeiro jogo e ganhado o segundo. Lembrando que agora o jogo é lá na Filadélfia, né? Então, o fator casa também colabora. Mas vai ser um jogo maneiraço. Inclusive, olhando para a rodada da frente, é um dos poucos jogos aí que você pode assinar embaixo que vai ser um jogão. Porque o resto tá... Mas a gente fala disso. Você vê, né? Foi só ameaçar o A.J. Brown com o aí da Miami que ele começou a jogar bola. É isso aí. O Amadeu, que é mais um torcedor e representante da torcida Philadelphia Eagles, ele diz que a maior prova que o Brandon Graham voltando da aposentadoria é que precisa de botar ordem nesse vestiário. Realmente, é um cara que, além de jogar bola, é líder, é um cara que é muito respeitado nesse vestiário, sempre foi muita referência lá, e quando a gente fala que ajuda, não é só dentro de campo, não é só opção de rotação da defesa ali, não. É um cara que ajuda também quando tem essas tretinhas aí e o trem começa a desandar,
porque é um cara que é muito, muito respeitado lá, né? Só para não falar que a gente pulou a parte de Minnesota, esse jogo foi um pouquinho da experiência Carson Wentz clássica, né? Ele teve uma sequência que foi interceptação, aí eu não lembro se o Eagles pontuou ou se a defesa do Vikings conseguiu parar e recuperar a posse. Ele voltou para campo, teve um fumble que ele mesmo recuperou com a bola andando umas 12 jardas para trás, pegou a bola de novo, interceptação na sequência. Então, o combo Carson Wentz esteve presente, e aí, de repente, começam a falar que o tornozelo do J.J. McCarthy tá melhorando, né? Depois dessa sequência aí, jogou mal em Londres, voltou contra o Eagles, jogou mal, aí agora parece que o tornosa do J.J. McCarthy tá sarando assim como, né, magia. A magia Carson Wentz pra sarar o tornosa do J.J. McCarthy. Então pode ser que já na próxima rodada ele volte, eu acho que só na outra, né? Eu acho que na semana eles estão de bye, se eu não me engano. Mas em breve J.J. McCarthy retoma o seu posto de quarterback titular. Bom, de notícias principais envolvendo os jogos da rodada, foi isso. Vamos dar aquela acelerada na girada da roleta para a gente falar de todos os outros jogos da semana 7. Bora de roletão da rodada. Aí não tem jeito, olha, vamos ter que começar o roletão falando, para alegria do nosso Anderson Brown, não foi nenhuma derrota, né? Foi uma verdadeira surra para o Cleveland Browns de Dillon Gabriel, quarterback. Placar final Browns 31-6 Miami Dolphins. Esse jogo era para até estar no Headlines. No final do jogo, eu acreditei que a gente ia chegar aqui hoje com o seu retorno na NFL, etc., com o Nerdola demitido. Mas ainda não foi. Como que você está enxergando essa fase aí que não melhora e essa possibilidade da gente ver o Nerdola na rua no decorrer ainda da temporada? O Ticas nem não foi e provavelmente não vai ser. Porque o Stephen Ross, o dono do time, simplesmente não liga. Ele não tá nem aí pro time. Ele não sabe nem onde fica o Miami. Quer dizer, ele sabe onde fica o estádio porque ele vai lá, pousa de helicóptero no ponto, assiste aos jogos em Miami e volta para Atlanta, que é onde ele mora. O Stephen Ross, ele não sabe quem é Chris Grier, que é o nosso GM, não sabe quem é Mike McDaniel, que é nosso treinador, ele não sabe quem são nossos jogadores e provavelmente ele não sabe onde fica o centro de treinamento do Miami também. Porque é isso, a imprensa americana e principalmente os canais de fãs têm se revoltado, e principalmente após a derrota de domingo, ficaram revoltados com o bilionário que é dono da brincadeira. Mas, gente, não adianta se revoltar contra o cara, não. Você pode xingar muito no Twitter até a sua terceira geração ficar maluca. Mas o cara é dono do brinquedo. Ele não encara o Miami Dolphins como um time sério. E aí, de cima para baixo, isso é... Como é que o pessoal fala que é a economia de gotejamento? No mundo real não funciona. Se você deve dinheiro para o bilionário, não vai pingar até embaixo nós pobres, não. Né? Mas na cadeia de comando, como sabe muito bem o Magal, isso funciona para valer. Se você olha para cima e você não tem o exemplo, embaixo, meu irmão, a bagunça só aumenta. Porque o cara vai olhando para cima e tá tudo bagunçado e o dono não tá nem aí e tal. O circo é completo. Então o Miami, e eu já venho falando isso há muito tempo aqui, de vez em quando tem um arremedo de time, mas muito mais por conta das pessoas que estão trabalhando lá, dos jogadores, dos técnicos, né, a galera que está ralando no dia a dia, do que pela instituição em si. Em si, o Miami é um resort de aposentadoria para jogadores que não querem mais jogar futebol americano e querem só aproveitar das benesses da Flórida. E aí a gente vê isso refletido em campo na não liderança do Tua, quando o Mike McDaniel deixa solto o vestiário, e eu vou voltar um jogo atrás, porque quando o cara que é o líder do time chega na coletiva e começa a apontar uma porrada de dedo para os outros e não fala dele mesmo, e não chega e fala assim, gente, primeiro de tudo, eu sou o culpado da derrota. Você não teve oportunidade, você não estava na semana passada, e ele vai apontar o dedo depois de um jogo que ele teve 3 interceptações, 2 pelo menos, culpa total dele, né? Exato. Então, e aí ele não lembra, né, de que você aponta um dedo, tem 3 apontando para você mesmo. Então, antes de falar, você precisa muito bem reavaliar suas situações. E se você quiser falar, você pode primeiro falar dos seus erros, depois você vai falar da galera, né? Primeiro você fala
por você. E aí isso só vai acumulando durante uma semana de treinamentos e chega contra o Cleveland Browns, que não é nem um time fantástico, não é nada diferente, e toma uma sova que tinha acabado nos 10 primeiros minutos de jogo. Como eu falei aqui, já foi garbage time para o pessoal de Cleveland, né? Não dá nem para poder falar que o Dillon Gabriel vai virar alguma coisa, porque jogando contra uma equipe completamente disfuncional, não dá para poder falar. Mas desde o início da temporada, lá atrás, na pré-temporada, eu falei, o Dolphins não tem secundário, o Dolphins não bota pressão no quarterback, o Dolphins não fica com a bola, o Dolphins não corre com a bola, o Dolphins não, o Tua não está tão preciso mais como ele era há 2 anos atrás. É isso. Para mim, o tempo do Tua na NFL, e isso é mais ou menos média de bons quarterbacks que duram 4, 5 anos, é isso aí. PT, saudações, já foi, e o Mike McDaniel tem que sair depois da temporada. Vai acontecer? Não sei, eu não tenho ideia, porque o Stephen Ross também não tem ideia, que é o dono da parada. Só 2 coisas sobre esse jogo aí, Ticas. Primeiro, citando a nossa querida ex-presidente Dilma, todo mundo vai perder, quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, porque, gente, foi Browns e Dolphins, tá? Então, galera do Browns aí que ganhou, parabéns, comemora, mas é isso aí, né, gente? Foi contra o Dolphins. E a segunda coisa que ainda não está resolvida e que continua sendo um problema até quando vamos continuar com a calça capri na sideline? Canelinha de fora, meia soquete, todo mundo fala de todos os assuntos. Calça capri é lá na Flórida, onde o Amadeu mora também, o pessoal chama de calça capri. Aqui no Brasil é calça, ainda mais em Minas Gerais, calça pega frango. Pega frango, por favor. Então todo mundo de calça pega, é porque eu sou um homem cosmopolita, né? Entendi. Todo mundo de calça pega frango e ninguém fala nada. Fala do Tua, fala de CTE, fala de estratégia de ataque e continua essa baixaria na sideline. Até quando? Só para dar uma informação aqui, a contusão do Darren Waller não é tão grave quanto pensavam, né? Ele achou que tinha rompido o músculo do peitoral. Não foi dessa vez que acabou a temporada dele, foi só um estiramento no músculo peitoral. Então ele vai ser semana a semana, mas faz falta já, né? O cara que é o único alvo confiável no ataque do Miami, faz falta. E o Jalen Waddle também saiu com o tornozelo torcido, não treinou, mas ele também não estava recebendo bola, então o negócio é o seguinte: até quando vão ficar em Miami o Devon Achane, o Jalen Phillips e o Chop Robinson, que são os 3 caras que merecem um time melhor para poder jogar, pelo menos para tentar um anel esse ano. Algumas derrotas do Miami, a gente veio aqui até falar bem que os caras não estavam se entregando, que o vestiário não estava perdido. Mas realmente, essa sequência para Panthers e Browns, do jeito que foi, principalmente para o Browns, eu falei, bom, se tiver uma partida aí, uma disputa, um confronto para poder dar uma moralzinha, dar uma aliviada, é essa contra o Browns, que a defesa é muito boa, mas quando chega no terceiro quarto que a defesa não sai de campo, é onde o ataque aparece. E o ataque do Nerdola é um ataque que era, até então, minimamente funcional. Perder para o Browns do jeito que foi, além de dar alegria para o nosso Anderson Brown, que nem assistiu o jogo. Esse safado estava no mercado fazendo compras, ou estava no chá de fralda, mas ele não se dispôs a assistir e agora vem tirar essa onda merecida aqui, porque sapecou o Dolphins. Aí realmente eu acho que é terra arrasada. É um caminho sem volta, porém, como muito bem disse o Oli, dos interesses do dono, do bilionário Stephen Ross, é o mesmo cara que estava pagando 100 mil, e essa investigação ainda está em curso, tá? Estava pagando $100 mil por derrota para o Brian Flores. Se ele já entendeu que a temporada não tem jeito, não tem volta, quanto mais perder, melhor a pique dele no próximo draft. Ele não vai ter interesse em demitir o Nerdola, porque ele sabe que o Nerdola lá é mais chance de perder e acumular esse capital para draftar mais em cima ano que vem. Então pode ser que a gente não veja essa demissão que a gente está apostando. Por quê? Porque ele não está interessado em ganhar esse ano. Ele está interessado mesmo numa pique melhor para o ano que vem. Com ou sem o Nerdola, porque aí eu acho que da off-season ele não passa não, tá, olha. Acho que acabou a temporada, beijinho, beijinho, tchau, tchau pro nosso Mike McDaniel. Mas é isso, os interesses do Stephen Ross não são os mesmos da torcida, não estão alinhados diretamente com os da torcida. Muito provavelmente ele vai empurrar o Nerdola até o final do ano e se perder, para ele é melhor. Melhor posição no draft. E o Dazone me esfregando que eu já tive Jimmy Johnson de treinador,
Toda hora no intervalo passa. Toda hora no intervalo, desgraçado. Com Damarina abraçadinho, capa da Sports Illustrated ou da Rolling Stone. Então, muito bom, desgraçado. cara. Mas não adianta nada também, Tico, se você não demitir o Chris Greer. E o Chris Greer tem alguma coisa contra o Stephen Ross muito séria, tá? Porque desde essa época da demissão do Brian Flores, ele tá aí dentro aí, ó, e ele não dançou. Por quê? Ele já sabia desse negócio dos 100 mil, tá vendo? Pois é. E como você disse, eu só reforço, apesar da alegria do nosso Anderson Brown, pro lado do Cleveland Browns, é melhor não ficar muito animado, não. Quem tá animado é o vovô garoto e o nosso Arthurito também. O Joe Flacco, com 8 dias de Cincinnati Bengals. Eu sei que o Thursday Night Football já tá mais longe, mas como a gente só grava na terça-feira, não tem jeito. A gente não pode deixar de falar. Eu sou suspeito, eu sempre defendi o meu elite aqui, mas vocês, como bons quarentões também, tem que dar moral pro quarentão com uma semana de time, num jogo de prime time, contra o Steelers, estava batendo na cara de todo mundo, com o Aaron Rodgers todo se achando, foi lá e bateu num jogaço, tá? Tiroteio, lá e cá, final 33-31 pro Bengals, com o comando de Joe Flacco. Com o Aaron Rodgers dando chilique na comemoração, porque o OL bateu nele, derrubou. Bola, cara, ele é muito otário, né? Cada bola errada, não importa de quem é a culpa, ele faz questão de demonstrar com a postura corporal ali, ele sabe que tá sendo filmado, de transferir a culpa ou pro recebedor que correu a rota errada, e do outro lado tá lá o Joe Flacco, né? Bocejando na sideline, porque ele sabe que já passou da hora de naná, e ele tá lá distribuindo bola pro Ja'Marr Chase, recorde de recepções no mesmo jogo, 20 e tantas recepções, e deu entrevista depois do jogo e falou, quando você tem um Ja'Marr Chase e um T. Higgins, joga pro alto e deixa os caras resolverem, não tem muito o que complicar, não. Muito legal essa vitória do Joe Flacco aí, e mais um momento que vai ficar marcado nesse finalzinho de carreira dele. Né? Ticas, você tem muito tempo que eu não trago questões culturais aqui. Você está por dentro de um filme clássico chamado A Rocha? Com certeza, muito bom. Grande clássico aí para quem não viu Juventude. O Joe Flacco, ele Inclusive teve um ano, Magal, que eu acho que ele passou no Domingo Maior depois do Fantástico umas 4 vezes. Assim. Eita, aí, porra, cara, bons tempos do Domingo Maior. Se você não viu, veja, tá? Se não me engano, tem na Apple TV. Ou na Disney, enfim. O ponto é, o Joe Flacco é o Sean Connery na Rocha. Ele é o velho que você chama, todo mundo sabe que é o único velho que resolve o problema. Eu, que já fui um grande crítico de Joe Flacco, estou cada dia mais flaconizado. Porque o cara resolve, cara. E nesse time, o que mais me espantou, ele resolve sem OL. Que a OL do Bengals é a mesma. Ele correu para first down, Magal. Ele conquistou a primeira descida correndo. Correndo. Como gosta de dizer o Wallace, com aquele arranque de balsa dele. Eu acho que eu, sem joelho, hoje devo correr mais rápido que o Joe Flacco. E mesmo assim ele correu. Então, cara, e olha que coisa maravilhosa. Eu adorei esse jogo exatamente por causa desse claro paralelismo que dava pra gente fazer. Que é você ter um cara experiente que gera resultado e agrega pro time, porque você vê assim, por que a OL estava jogando melhor? Por que o ataque aéreo estava fluindo melhor? Porque o cara agrega. É a conversa de vestiário, é o papo que ele bate com os wide receivers ali durante o treino, durante o jogo, os ajustes que ele faz, a presença dele em 8 dias. E aí você compara isso com o Aaron Rodgers, que tá lá desde o início da temporada, e a sensação que me dá cada vez mais é que todo mundo no Steelers atura ele. É o que nós temos. Enquanto vários times aí estão batendo cabeça por causa de quarterback, a gente estava batendo cabeça por causa de quarterback até pouco tempo atrás, a gente tem que engolir esse velho. Mas claramente a presença dele não é uma presença agregadora. Você não vê a galera jogando mais empolgada, mais animada, porque está jogando com o Aaron Rodgers. E é um pouco aquela coisa de não conheça os seus ídolos, né? Muita gente ali, se não era fã dele, era jovem quando ele estava jogando, no auge ali de Green Bay. E, agora eu tô podendo receber bola do cara que eu tava sentado moleque na minha casa vendo jogar. E essa galera não me parece feliz. Né, Magal? Essa galera não... respeito por ele. Essa galera não parece feliz. Sinceramente, nem o Mike Tomlin parece muito feliz. Parece que ele tá meio que... vamos levando, porque tá funcionando. Mas é meio que isso aí, entendeu? O Aaron Rodgers é muito bad vibes. O que é estranho, né? Um cara todo zen, ayahuasca, meditação... hoje, pra mim, é um dos caras mais bad vibes da liga. E mais, né, cara? Aquela coisa de ele ficar em pé lá, enquanto o pessoal vai fazer outros push, fazer a coisa, é muito ruim. Sai de campo então, né, cara?
Pô, bota um outro lá, bota um, sei lá, bota o reserva, bota mais um running back. Não, até se ele fizesse uma mexidinha de cabeça, uma requebrada, já seria mais interessante. Ficar na posição, né? Pelo menos prontinho ali pra um fumble, sei lá. Às vezes ele vai ter que pular na bola. É que ele não vai fazer nada mesmo. Mas, como eu disse aqui, quando o Joe Flacco foi pro Bengals, chance de playoff tá na desempenho do Joe Flacco. E é isso aí, meu querido. E é assim, total, ele tem completa razão, ele sabe quem são os alvos dele, e ele não vai mudar. Ele fez o simples, e o Bengals vai fazer o simples com um cara que é confiável para fazer o simples, e acho que com total confiança você pode falar. O Joe Flacco é capaz de levar esse Bengals ao playoff, ou pelo menos até a beiradinha, para quando for voltar o Joe Burrow. Acho que é mais uma prova de que você pode se reinventar, e se você for um jogador que agrega no vestiário, como o Ticas falou aí, você tem totais condições de mudar o clima de um time que estava ladeira abaixo, né? O Jake Browning tinha feito merda nos 2 jogos que ele foi titular. E aí realmente parece um super-herói o Joe Flacco nesse momento lá no Bengals. E aí a gente tem que dar razão ao Mike Tomlin, que ficou ultrajado, citando nominalmente o GM do Browns, o Andrew Berry, que é um absurdo você trocar um quarterback dentro da própria divisão, sabendo que enfrentar esse cara que conhece a FC Norte já não é de hoje, conhece o Mike Tomlin e o Steelers não é de hoje, e deu no que deu. Então o Mike Tomlin já estava com a razão. Para falar um pouquinho do Steelers também, o ataque continua rendendo apesar dos leaks do Aaron Rodgers, então jogou a bola e o DK Metcalf tá jogando muito, o jogo corrido começou a aparecer, mas é a defesa mais cara da liga em salário. Você tomar 33 pontos, sabendo que a bola vai no Ja'Marr Chase, e deixar ele receber 23 bolas, inclusive no momento decisivo para posicionar para o field goal da vitória. Você com a defesa mais cara, sabendo qual que é o roteiro do jogo, sabendo qual é o roteiro do ataque do Bengals, e você não conseguir parar isso, é complicado. Essa defesa, pelo que ela é paga e pelo que ela tá rendendo, tá deixando muito a desejar. E é uma preocupação pro decorrer da temporada também. Porque o ataque tá muito azeitadinho, enquanto a galera tá aturando os leaks do Rodgers. Tá funcionando. Depois ele cisma com o DK Metcalf, que deu alguma entrevista aí. Para de mandar bola nele, acabou esse ataque também. Aí a defesa não segura, vai ladeira abaixo. Então uma tensão aí pro lado dos Steelers é importante. Nosso Douglas Silva, da página Douglas Análises Esportivas, manda o seu boa noite, lembrando que na nossa Liga Creators do Fantasy, marcamos 144 pontos e perdemos mesmo assim essa rodada. Então já estamos ladeira abaixo, acho que já é hora de pensar no tanque para uma melhor posição no draft do ano que vem da Liga Creators, porque tá complicado a liga do nosso Douglas. Um abraço para ele. Carlitos Miller mandando seu boa noite, dizendo que o negócio é apostar nos adversários do Dolphins no Survivor. É uma boa estratégia, capaz de você não perder mais do que 3 vidas a temporada inteira, se for sempre contra a galera que joga contra o Dolphins. O nosso Arthurito aqui, felizão, falando que era interessante olhar a cara do Jake Browning. Toda hora era filmado na sideline e olhando o Joe Flacco arrebentando e pensando, rapaz, perdi a vaga pra esse velho, né? O velho é melhor do que eu, não tem jeito. E Joe Flacco não chegou hoje na liga, né? O nosso Will tá falando aqui que o Jackson Smith-Njigba vai ser multado pela comemoração, que é absurdo. Não é absurdo, já tem muito tempo que você fazer o dunk, né, a enterrada no poste do field goal, é multa e a galera sabe disso. Ele optou em fazer mesmo assim, pagar a multa na frente do juiz, o juiz pedindo a bola, ele tirou a bola da frente do juiz e fez sabendo que ele ia pagar. Não é absurdo não, isso aí é só regra do jogo, tá? Vou só dar o contexto, tá, gente? Porque às vezes a pessoa, não, como é que essa comemoração... Não, porque já aconteceu do goalpost entortar por conta de um pesadão que fez essa dunk. Pô, o Giga nunca vai entortar um poste daquele tamanho, mas já um tight end, né? Um Gronkowski. Um OL desses aí que faz a comemoração, entorta o goalpost e aí tem que parar o jogo para poder fazer a manutenção na porcaria do Y, né? Um beijo, aliás, pro Sombra, um beijo para o Brian, um beijo pro Bispão, que estava sempre comigo montando os goalposts lá do Imperadores pra gente jogar. A gente sabe como é que demora isso aí pra gente jogar amador, imagina no profissional, que tem que estar tudo milimetricamente igual e ajustado. Então é por isso que é bonito. Esse aí, é aquela multa que ele... É igual o high five. Eu acho que o Jackson Dart, quando deu high five, sabia
que ia gerar uma multinha aí e optou em fazer a graça a si mesmo. Aí é do jogo, né? Pagou, vai ser o quê? $25 mil? Tá bom, né? Não machuca ninguém que joga pela NFL profissionalmente. Colar, é um colar deles. Exatamente. Tivemos um jogo interessante também. Mais um revenge game, mais um jogo da vingança de lei do ex. O Mike Vrabel até passou um sufoquinho no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo, o Tennessee Titans ficou na frente, mas depois o New England Patriots baixou a bola e garantiu a vitória por 31-13 sem muita graça. Aí é claro que, apesar deles terem minimizado durante a semana inteira, tanto o Mike Vrabel quanto seus jogadores, de que não significava nada ser contra o ex-time que o demitiu e tal, você vê pela comemoração depois, vestiário, as entrevistas pós-jogo, que realmente, mesmo um cara profissional desse, ele tem aquele ranço de ter sido trocado lá em Tennessee e fez valer o ranço com uma vitória muito tranquila. Um jogo estatisticamente muito bom do Drake May, recorde, tá? Bateu recorde que o Brady não bateu no Patriots de... eu nem sei se foi de pass rating ou se foi só de percentual de passos completos, mas eu acho que ele acertou 18 de 20 tentativas, assim, um aproveitamento absurdo, um recorde total, e depois do jogo veio a notícia que o Tyler Lockett conversou com a galera do front office do Titans e falou assim, ó, a gente tentou, eu vim aqui, eu joguei minha bolinha, tentei ser aí o líder, né, o veterano para os mais novos no vestiário, mas eu acho que para mim não tá rolando, se vocês puderem me dispensar, fazer um acordo, né, me manda embora para eu pegar meu FGTS, a galera do Titans virou e falou assim, tá bom, você foi um bom profissional, tá dispensado amigavelmente. Então Tyler Lockett tá aí no mercado, vamos ver se aparece em algum outro lugar. Será que tem bola ainda, Wally? Eu acho que o destino dele, ele não tem mais bola para a NFL, não, o destino dele é Miami. Mas, de qualquer maneira, para se aposentar é por lá mesmo. De qualquer maneira, acho que ele não analisou bem a situação, principalmente do Titans, que ia ter um quarterback calouro, uma equipe em rebuild, para poder sair assim. Acho que demonstra o erro de análise dele mesmo, o Lockett, para a temporada em si. Se ele quisesse continuar jogando durante muito tempo, ele teria que escolher um outro time para ser o coadjuvante, fazer igual o DeAndre Hopkins, por exemplo, né? Estar num time bom para ser um veterano que ajuda a treinar a galera, né? Falando um pouquinho do Drake May e do Patriots, o Patriots vem consistentemente conseguindo instalar jogadas de ataque que acionam novos recebedores. Drake May tem variado os seus alvos, o que é muito bom para poder ele completar as jogadas e o time não ficar porque não tem uma referência de wide receiver 1, por exemplo, o Patriots. Ele não tem aquele cara que é dominante, que chegou para poder ser a estrela e tal. Ele está variando os seus alvos e está muito bem sob o comando de Mike Vrabel, que ainda faz aquele futebol americano raiz, ainda de correr com a bola, Ramondre Stevenson, um ground and pound muito grande, e não preciso nem falar da defesa, né? O Vrabel começou acertando esse time pela defesa e dando chances para que o Drake May possa estar em situações mais confortáveis quando pega na bola. Defesa e special teams, que é uma coisa que o Vrabel herdou do tio Bill lá atrás, que ele sabe o quanto isso é decisivo na NFL. Não tenho medo de uma nova dinastia nascer aí, mas esse Patriots do Vrabel vai dar muito trabalho durante os próximos anos. Mas calma, né? Porque foi contra o Tennessee Titans. Então vamos dar uma segurada aí também, tá? Eu sei que os torcedores do Patriots são tudo animadinho, tá? Mas vamos lembrar aí que o que o Titans conseguiu fazer esse ano de louvável aí foi ganhar dos Cardinals por 1 ponto. Então, calma, tá? Calma. Esse mesmo time tomou 26-0 dos Texans. Tá? Esse mesmo time tomou 20-10 dos Raiders. Então, calma, gente. Não, o Keon Ward, todo marrento, falando que o time precisava melhorar e tal, ele teve um fumble daquele de... Na posição de lançar, ele simplesmente soltou a bola saiu quicando para trás, foi recuperada e touchdown. Então, o Keon Ward também... Não é só culpa do Brian Callahan, essa bolinha que o Titans está jogando e deu para ver. Não sei se o Mike McCoy é o cara para resolver isso interinamente, não. Tem que dar uma sacudida nesse time aí. Pro ano que vem tem que mudar bastante coisa. Mas o Patriots, como o nosso Fernando Pedrotti, que chegou aqui na área, tem toda a razão para ficar otimista, porque o Drake May realmente parece que é bola. É lógico que ter um Josh McDaniels de coordenador ofensivo ajuda muito, né? Ao contrário do que estava lá antes, agora... Não, é Bill O'Brien ou é Josh McDaniels? Agora até confundi. Eu sei que é um ex de Patriots que tá lá, mas eu acho que é o McDaniels que voltou. Com certeza colabora.
O Hadash BH também mandando seu boa noite, mandando um abraço e Fly Eagles Fly. Pessoal que chegou no chat, faz favor, né? Continua tendo mais gente ao vivo acompanhando a live do que like na live. Então, a gente não gosta de ficar pedindo like, implorando like, mas vocês precisam colaborar com a gente, né? Deixa o like aí, faz favor. Bom, agora é o roletão turbo, né? Pra gente acabar os jogos da semana 7. E eu vou começar falando do último jogo de Londres do ano, e aí foi aquele encerramento melancólico da perna londrina da NFL. Porque realmente uma tarde lá em Londres, uma manhã chuvosa para quem estava assistindo aqui do Brasil, um campinho feio ali, né? Até o logo do Jaguars foi apagando durante o jogo, chuva comendo. O Rams, mesmo sem Puka Nacua, não tomou conhecimento do Jaguars. Parece que aquela vitória do Jaguars contra o Chiefs no Monday Night Football foi só um sonho de uma noite de verão. 2 semanas depois, nem parece o mesmo time. E o Rams atropelou por 35-7. O Matthew Stafford é agora o quarterback recordista de passes para touchdown no jogo internacional, com 5 passes para touchdown nessa partida, e depois ele perguntou na entrevista, quando ele ficou sabendo disso no final do jogo, se ele ia ganhar uma espada ou alguma coisa do tipo. Então, vibes boas lá pro lado do Rams, com certeza um time que vai dar trabalho. Já o Jacksonville Jaguars, a gente achou que podia fazer uma graça e não vai fazer não, né? O Jacksonville Jaguars, ele esqueceu que ele tem running back, por exemplo, né, que pode jogar. O running back, ele pode correr com a bola. Agora parece que era tudo na conta do Moai lançar para as outras pessoas lá. Realmente, completamente equivocada a estratégia. E, cara, como joga o Matt Stafford, né, cara? Dá gosto de ver. É um cara que eu achava que ia se aposentar por lesão lá no Lions. Tem uma reviravolta na carreira, ganha um anel com o Rams. E é ótimo ver ele jogar. Um cara que é consistente o tempo inteiro. Ainda mais com um alvo igual o Davante Adams. Não precisa do Puka Nacua. Na verdade, o Puka Nacua é o Roberto Moreno, né, do futebol americano, como eu já falei. Um operário. O Rams explora ele até quando ele morre. Aí morreu, dessa vez tem o Davante Adams para poder segurar a marimba lá. Direto e reto, Jacksonville Jaguars, citando aquele grande meme da cultura, foi o taco, taco, taco e não pega. Esse time não pegou hora nenhuma no jogo, não engatou nada, nem ataque, nem defesa, porra nenhuma. Triste. Ficou só a observação de que o único touchdown foi o primeiro da carreira do Travis Hunter, mas uma derrota 35-7 nem é muito digno de comemoração, né? Vai, Magal, gira a roleta aí. Vou seguir aqui nesse New Orleans Saints, Chicago Bears aqui, né? O revenge game do Dennis Allen. Mas também, né, gente? Briga de bêbado, né? Vamos combinar. Ninguém aqui tá saindo ganhando, não. Mas o Bears ganhou do Saints. Parabéns, gente. Beleza, foi ok. 14-26, né? Não foi uma vitória assim, essas coisas, mas pelo menos o Bears não tá tão horroroso quanto estava nos últimos anos. Parece que é um time que tá um pouquinho mais organizadinho, tá funcionando um pouco melhor, né? Não sei se o quarterback ouviu bons conselhos por aí, mas o fato é que é um time que tá jogando um pouquinho melhor, tá engrenando, mas ainda num nível muito baixo. Nesse jogo especificamente, tem que colocar na conta da defesa, porque o Caleb Williams foi muito mal. Não acertou, foi defesa e jogo corrido, basicamente, e aí mais um gostinho de vingança. A gente gosta das histórias de bastidores, né? Mais um gostinho doce da vingança pro Dennis Allen, porque a defesa dele arrebentou. Foi turnover atrás de turnover, pontuou também e garantiu a vitória pro Bears. Então, é isso que eu ia falar. O Caleb Williams não mostrou ainda, estamos chegando na semana 7, 8, e o Caleb Williams não mostrou ainda futebol americano no Bears esse ano. Pode rodar a roleta, olha. Bora, então, deixa eu falar um pouquinho desse Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders. O Chiefs ganhou 31-0. Felicidade para quem draftou o Rashee Rice nos fantasies por aí. Eu consegui pegar ele num time, no outro eu não consegui. Mas, obviamente, quando ele voltasse, ele ia ser o alvo número 1 do Mahomes, e o Mahomes estava sentindo muita falta dele, porque ele libera tanto o Travis Kelce para jogar, e quanto o jogo corrido também, que inclusive o Kansas City Chiefs conseguiu estabelecer nesse jogo. Agora, contra o Raiders, é tipo o troféu Miami Dolphins, né? Ganhei do Miami Dolphins. Empurrou o bêbado na ladeira, né? E o Raiders mal, sem conseguir segurar a bola no ataque, e aí foi o show do Chris Jones para cima do front seven, né? O show do front seven dos Chiefs para cima do Raiders, era pressão para tudo quanto é lado. Infelizmente, ou felizmente, pro Lelinho, né? O seu Geno Smith só jogou lá em Seattle.
Então é realmente deprimente a temporada do Raiders, e a vitória por 31-0 do Chiefs não fez mais que obrigação, mas serviu de coletivo para o Rashee Rice voltar à boa forma. Só fazendo uma correção aqui pro Wallace, o Rashee Rice libera o Travis Kelce para gravar podcast, que é o que ele tem feito mais recentemente, tá? No caso do Raiders, a coisa ficou tão feia pro Geno Smith que até o Pete Carroll não conseguiu se segurar, né? E deu umas nele na coletiva. Dito isso, galera do Chiefs, porra, pelo amor de Deus, né? Até vergonha comemorar um jogo desse aí. Fica só a preocupação que se o Raiders já tá ladeira abaixo, e aí vale até o que o Magal falou sobre o Patriots ficando muito animado de bater o Titans. O pessoal do Chiefs também, Rashee Rice voltou bem? Voltou. Mas calma aí, né? Estatisticamente foi um dos maiores amassos que a gente viu recentemente. O Chiefs fez mais ponto do que o Raiders conseguiu fazer de jogada no ataque. Foi 31-0 e o Raiders conseguiu fazer 30 jogadas só com o ataque. Então, Max Crosby já estava com as costas baleadas, sentiu o joelho também, saiu no meio do jogo, mas disse que como tá de bye essa semana, para daqui a 2 semanas não preocupa. O Jacoby Myers foi perguntado hoje se ele ainda tem interesse em ser trocado. Ele falou que sim, com certeza, ele adoraria ser trocado. Então, Las Vegas Raiders realmente para mim é uma decepção, porque eu achei que o Pete Carroll colocaria um pouquinho mais de ordem nesse pardieiro lá de Las Vegas, e não tem sido o caso. É só tristeza pro time do Raiders, né? Vou seguir o roletão aqui, trazendo este Carolina Panthers e New York Jets. O Panthers engatou a 3ª vitória seguida, batendo o Jets por 13-6, mas foi um daqueles jogos que ele fez só para passar de ano, tirar a nota mínima no boletim ali. Um abraço pro nosso Anderson Forlin. A gente fala pouco do Panthers, realmente é um time que a galera ainda não bota muita fé, mas quando você pega o Jets jogando essa bolinha e ganha só de 13-6, realmente você dá um pouquinho de razão pra desconfiança, né? Porque podia ter feito melhor, vocês não acham, não? Então, esse aí é o Miami Dolphins Ball, né? Que, 2 times ruins, se botar o Miami aí é 3. Então é a mesma coisa. O Miami ganhou do Jets e perdeu pro Carolina Panthers. Aí daqui a pouco ganha do Panthers e perde pro Jets. É isso, cara. É jogo de time ruim. O ruim é que perdeu o Bryce Young por algumas semanas aí, o Panthers, e Andy Dalton under center no próximo jogo. Assim, eles estão falando que tá dia a dia, é tornozelo, né? Mas já confirmou que perde o próximo é Andy Dalton titular. Então, pelo menos, aí na outra semana acho que é bye, então pelo menos umas 2, 3 semanas aí pra recuperar. E aí pra reserva do Andy Dalton, eles chamaram quem, Oli? Ele mesmo, Mike White agora é um Carolina Panther, viu? Que beleza. Mas o Bryce Young é jovem, né? Ele recupera logo. É verdade. Esse jogo aí, Tica, só teve uma pessoa não, só teve um pequeno grupo seleto de pessoas que assistiu, que é a galera cotada para sair na primeira rodada do draft no ano que vem. E esses aí assistiram esse jogo atento, que é, amigo, assistiram procurando casa já, né? Como é que é o preço do aluguel lá na Carolina, qual é que é o preço do aluguel lá em New Jersey, e qual que é melhor de morar. Foi a única pessoa que deu atenção para esse jogo. E o Anderson Forlin, um abraço ao Anderson Forlin, e o Bispo do outro lado, um abraço, Bispo. É uma pena que o Andrews não tá ao vivo aqui, porque eu queria saber dele se Andy Dalton no lugar do Bryce Young, o pessoal de Carolina considera reforço ou desfalque, né? Realmente é o Red Rifle, né? Mas ganharam esses 3 jogos aí na sequência e já estão começando com a derrota do Bucks pro Lions, já começa a querer fazer uma gracinha aí na divisão. Não tá perdido não, vamos ver. O Carolina tá brigando, tá lutando. Gira o roletão aí, tá na vez de quem? Vai. Sou eu. Eu vou falar do meu ex-menino aqui, desse Indianapolis Colts, Los Angeles Chargers, 38-24. Agora o Daniel Jones botou a skin de garoto confiante, pô. Até o tom de voz dele mudou. Você pega a entrevista dele agora, é um outro tom de voz. Parece que, né, é uma outra pessoa falando. Tá pronto pra fazer uma corrida de 80 jardas e sentir a corda do presunto. Que isso? Não, até aquele tom meio claudicante, meio titubeante que ele tinha lá nas entrevistas do Giants, perdeu. Agora ele já tá cheio de marra. Assim, você deve estar fazendo referência àquela entrevista, e nem foi pós, foi pré-jogo, né? Que alguém da transmissão chegou pra ele e falou assim, ele tá hypado antes. Vocês estão aí mostrando futebol que o pessoal não esperava, vocês estão surpreendendo muito. Aí passaram a palavra pra ele, ele falou algo, não vou lembrar as palavras exatamente, e ele só com maior tranquilidade, maior confiança falou assim, então realmente o pessoal não tá entendendo muito de futebol, né, porque se não esperava que a gente fosse render, tava todo mundo errado. E falou assim na moral, né, não foi nem esculachando, não. Eu acho que rolou uma ligação do Romário pra ele.
Porque ele tá, assim, numa autoconfiança nível Romário. Né? E, obviamente, a gente não pode deixar de falar do Taylor, que, sinceramente, cara, meu amigo, parabéns pra quem pegou no Fantasy aí, tá? Que não tá nem tendo dor de cabeça. Parabéns. E o Chargers preocupa, né, cara? Preocupa, porque tá catando cavaco, pô. E vai pra onde esse time, sacou? Eu acho que essa torcida tem que ficar preocupada. Pelo que a gente esperava naquele 3-0 que abriu ganhando o Chiefs aqui no Brasil, e agora já voltou ali aquele platô, né? Estabilizou. Não dá botou a tradição em risco, Ticas. Botou a tradição em risco. Ganhou no Brasil, não vai pro Super Bowl desse jeito, não. Tanto que a gente vê o placar em 2 posses, 38-24, mas teve momentos mais próximos, né? Com menos posses de distância, mas o Chargers não mostrou em nenhum momento a capacidade de correr atrás e de virar esse jogo. Parece que o Colts foi controlando ali. Para mim foi uma decepção, porque era um dos que eu marquei junto de Bucs e Lions como um dos melhores jogos da rodada, e na prática não teve muita disputa mesmo não. Não, realmente, e o Chargers não tem Harbaugh que suplante a tradição do Chargers de peidar. Tá difícil. Né? E o Colts, cara, como é que a OL odiava muito o rapaz que saiu, né? O Richardson. Porque, inclusive, a OL abre espaço pro Jonathan Taylor correr toda hora, que não abria pro Richardson correr, pô. Eles melhoraram demais. E aí, ou seja, a OL não queria que o rapaz corresse. O Jonathan Taylor, eles querem que corra. Então, nem vou falar do Daniel Jones para não zicar, porque a corrida é para aquele prêmiozinho, né? Eu acho que é uma boa teoria, porque o Richardson devia ser odiado. O nível de jogo da OL, sem ele, tá muito melhor. É outra coisa lá. E o Colts realmente se posicionando a cada semana como um time a ser seriamente considerado um dos favoritos da AFC. Hoje, mas vocês vão lembrar dá pra colocar que isso. A gente falava aqui, né? A gente falava aqui, a defesa é muito boa, só não ganha porque o ataque não fica em campo. Era Carson Wentz, era Richardson, era gente que não prestava ali atrás, né? De repente, o Daniel Jones resolveu. Mas aí também é difícil da gente prever, né? Que o Daniel Jones vai chegar e jogar essa bola. Complicado. Deixa eu dar um alô, Eduardo Tolentino e Flávio Escolástico, os dois iludidos aí com o Kansas City Chiefs. O Tolentino é o recordista da NFL de certa diretoria de otimismo com o próprio time. Ele é demais. Qualquer passezinho meia boca, ele fica cantando, gritando lá, Mahomes MVP. Mas é assim, torcedor tem que ser assim mesmo. E a gente vem aqui só pra... Não é pra jogar balde de água fria, não. É só pra falar a verdade, tá? E o Flávio Escolástico dizendo um beijo no coração do Magalzinho, toda a minha solidariedade. O Flávio Escolástico é um queridão, né? Ele é demais. Vai, olha, gira a roleta aí. Falar um pouquinho desse Green Bay Packers e Arizona Cardinals, que o Packers passou muito aperto contra um time que tá muito abaixo dele, cara. E esse é o contrário dos que eu citei, eu não esperava nada, e foi um jogo divertido até o final. O Cardinals vendeu caro. É verdade. Sem Kyler Murray, né? Sem o Pulguinha lá, que do nada tira uns jogos assim, e aí você pode falar tudo do Kyler Murray, mas menos que ele não é divertido ver ele jogar, porque ele do nada tira uns jogos do bolso. Mas não tinha Kyler Murray no Arizona Cardinals essa semana, e o Green Bay teve uma extrema dificuldade de ganhar o jogo, que era para ele dominar na defesa e dominar no ataque. Acho que os alvos começam a fazer falta para o Jordan Love, a consistência dos alvos, porque muita gente contundida e variando demais para quem ele tem que jogar a bola. Ainda bem que ele tem o Josh Jacobs, mesmo baleado, conseguiu correr demais nesse jogo. E o Micah Parsons do outro lado que teve um viezinho de baixa. Acho que o Micah Parsons deu aquela sentida. Não sei se foi o jogo do Cowboys que acabou mexendo com a cabeça dele e tal, mas acho que, ou então a galera que já está mais ligada no que ele pode fazer na defesa, e aí dobra toda hora nele, é difícil mesmo quando você é ponto focal ali da DL, mas eu achei que ele faria mais diferença nesse jogo, mas realmente tem patinado tanto quanto ou até mais do que o Chargers, o Green Bay Packers, que a gente achava que ia estar melhor nessa época da temporada. Sinceramente, esse Arizona Cardinals aí, cara, é uma enganação geral. Porque tem jogo que essa porcaria de time engrena e a gente não entende direito o que tá acontecendo. Tem uns malucos que a gente nunca ouviu falar e os caras começam a jogar umas bolas que a gente não tá esperando. No jogo anterior, no jogo da semana passada, surgiu um running back que não tá fazendo absolutamente porcaria nenhuma e o maluco correu pra cacete no último jogo. Assim, e tanto é que você consegue ver esse efeito no próprio Fantasy, né?
cara subiu de cotação absurdamente de uma semana para outra. Então não dá para saber. E eu acho que parte do Green Bay não ter ido assim, não ter dado aquela engrenada nesse jogo especificamente, é por causa desse fator meio confundidor assim de qual Arizona Cardinals que vem. Vem o Arizona Cardinals que tá jogando direitinho ou que não. Então, mas ainda assim, eu se fosse torcedor do Green Bay estaria levemente preocupado, porque eu esperaria um pouco mais de tranquilidade, apesar desse fator aleatório aí. Cara, o Cardinals também é recordista de derrotas por pontuação mínima. Nos últimos 5 jogos que eles perderam, o total de pontos de diferença, acho que foi 13 ou 14 pontos. Em 5 jogos. Porque aquele do Titans foi 1 ponto, aí o outro jogo fez o jogo duro até o final, aí levou o field goal 1 ponto. Então, eles ainda brigam, eles lutam. E o que fica pra mim desse jogo contra o Packers, que, claro, no papel é um time melhor, mesmo tendo essa dificuldade, fez valer ter mais talento, é que o Jacob Brissett pode estar assinando a carta de demissão do Kyler Murray. Eu disse isso semana passada, eu repito. O Murray tá com uma lesão no pé. Será que volta? Será que o Jonathan Gannon vai fazer ele voltar? Porque o ataque tá fluindo muito melhor com o Jacob Brissett titular, Jake Brisket, do que o Kyler Murray. Então, pode ser até uma mudança de rumo aí do time como um todo, percebendo que o Kyler Murray realmente não é o futuro da franquia. Vamos ver como que vai ser quando acabar essa temporada. Porque nessa temporada vai continuar assim, vendendo caro e perdendo, vendendo caro e perdendo. Brissett que é o melhor quarterback por um jogo que você pode ter na vida. Eu sei porque... Ele é, e dessa vez foi por 2 até, né? Mas aí você falou do Micah Parsons, ou olha, e no final o Micah Parsons fez diferença para empurrar o ataque para trás, deixar mais longe, para eles tentarem converter uma virada lá. Então, é aquele cara, ele pode ficar o jogo inteiro sem aparecer. Uma jogada, ele pode ser decisivo a favor da sua defesa, porque realmente ele teve muita dificuldade no início. Ó, em homenagem a todos os comentários nos cortes do Magal, torcendo pelo Baker MVP, que vieram lembrar que cinturinha merece tanto quanto ou mais, tá? Mais um show de Dak Prescott e do ataque do Dallas Cowboys para bater o Washington Commanders por 44-22. E estatisticamente um ataque que produz muito, muito. O Dak realmente precisa estar, nosso cinturinha precisa estar na discussão séria pelo MVP, me convençam do contrário. Desculpa, tive um pesadelo aqui. Sonhei que falavam de cinturinha MVP. Gente, eu não vou falar nada porque o tempo vai falar por mim. O cinturinha vai falar por mim. Daqui a algumas semanas, quando o cinturinha entregar a paçoca como ele sempre faz, aí vocês vão falar assim, nossa, por causa desse jogo aqui, o cinturinha saiu da conversa do MVP. Não, ele nunca esteve na conversa porque ele é o cinturinha, é só isso. Esse é o cinturinha experience, tá? Ele finge que joga bem e por isso que ele é um quarterback tão bem pago. Porque ele finge que joga bem e joga bem num time que tem um velho maluco à frente, que manda o Micah Parsons embora e paga caro pelo cinturinha. E disse que tá querendo o Max Crosby por troca ainda com Las Vegas para essa temporada. Claro, mas essa especulação seria maravilhosa. Hein? Inclusive comentei isso no NFL Etc. Diretoria. É o Jerry Jones Business School. Que é, eu já tenho um cara foda de defesa, eu mando ele embora para trazer um outro. E detalhe, para trazer um outro que está de verdade machucado. Que é pior e mais velho. Exatamente, sacou? Mas tudo bem, né? É o Jerry Jones. Dito isso, eu não acho que é tanto mérito do Dallas Cowboys, mas eu acho que teve um claro derretimento, uma desconstrução desse Washington Commanders aí. Não só por causa das lesões, mas uma desconjuntura geral, assim. O time parou de funcionar a ponto de, nas duas situações onde parecia que talvez o Washington fosse trazer um jogo, trazer a oportunidade para o Paulo Antunes gritar temos um choco, os caras não conseguiam fazer um first down. E aí devolviam a bola. E como se isso não fosse suficiente, tomaram algumas big plays. E num jogo desse, onde o seu time não está conseguindo engrenar, você toma 1 ou 2 big plays, o jogo acaba. A realidade é essa, o jogo acaba. Porque o seu time inteiro brocha, o time adversário abre 2 posses, e aí você sabe que você não vai conseguir engatar, entendeu? Eu fico mais preocupado pelo que está acontecendo com o Washington Commanders
do que essa farsa desse Dallas Cowboys aí que não vai para lugar nenhum. Não tem como falar do Commanders sem citar as contusões do Terry McLaurin, que já está fora tem um tempo, o Deebo Samuel, que não jogou esse jogo, o Jayden Daniels também, que está com a corda do presunto baleada e já teve de fora também. Cara, o Jayden Daniels, ele tava de fora por conta de joelho, aí ele entrou e ele foi pra tenda, a gente achou que era joelho e saiu falando que era corda do presunto, tipo assim, já tá baqueado. E era a nossa desconfiança, né, Wally? Quando a gente viu ele vindo do college, todo mundo falou assim, e esse chassi de grilo vai aguentar? Exatamente. Então, assim, é isso, cara. E o Ekeler, pô, perdeu, os velhos confiáveis estavam todos de fora. E o novo, que era para poder fazer uma coisa diferente, tá de vidro. Então, não tem como você analisar o Commanders sem passar por isso. Agora, no Dallas Cowboys, o fator volta do Sid Lamb também afetou demais, né? O Sid Lamb voltou com tudo, parece que nem parou, né? Nem estava contundido. Então, Dak Prescott com o Sid Lamb em campo é uma coisa. Sem ele, o Dallas fica apertado. Como o Dallas não deixa de garantir entretenimento, na sexta-feira veio a notícia, confirmada pelo head coach Brian Callahan, que o Trevon Diggs estava fora do jogo de domingo contra o Commanders, porque ele teve um acidente doméstico, não especificado, durante a madrugada de quinta para sexta, e ele foi automaticamente incluído no protocolo de concussão. Então o que o Trevon Diggs estava fazendo em casa, numa quinta-feira, durante a temporada regular, para se acidentar e ir direto para o protocolo de concussão e não poder jogar pelo time no domingo? Então o Dallas, por mais que o Cinturinha tente, o Cinturinha faz a parte dele, mas o resto não colabora, né? Quem nunca, né, Ticas? Quem nunca teve um acidente doméstico que não pode comentar e que gerou uma concussão? Isso aí acontece nas melhores famílias. Uma quinta-feira qualquer, né? Mandar um abraço pro Carlos César, o nosso Shark também, vindo atrasado, mas batendo ponto. Muito obrigado, meu querido. Um abraço para você. Até me perdi aqui na roleta. Tá na vez de quem? Eu que rodei a do Dallas, roda aí, olha. Sou eu, Atlanta Falcons e São Francisco 49ers. 20-10 pro 49ers, com o Michael Penix Jr. botando de volta a capinha branca ao invés da capinha rosa em cima da cabecinha. Penix encapado não rola. Então ele realmente não funfou dessa vez. O Atlanta tem dificuldades porque tá com o quarterback que é praticamente calouro, né, gente? Ele tá sofrendo as dores ainda do crescimento. E o São Francisco tem uma defesa que realmente é incrível, mesmo sem o Warner, né? Conseguiu consistentemente, ele estava lá com o pezinho pro alto, né, no banquinho, né, vendo a sua defesa. Pô, isso é maneiro, né? O cara teve o tornozelo partido ao meio na semana passada, operou no dia seguinte, tá no meio da recuperação, e ele tava de muleta, imobilizado, mas foi pra sideline, deu um abraço na galera, subiu pro camarote com muito custo, botou o pezinho pro alto e tava lá vendo o jogo. Isso aí a gente tem que respeitar. Por mais que a gente faça o meme do Sus Francisco Lesioniners, cultura tem lá, né? Os caras pelo menos compram a ideia do Kyle Shanahan, e o trabalho do Shanahan esse ano talvez seja o melhor dos últimos tempos. Você colocando o tanto de lesão e o quanto o time briga, o quanto o time tá jogando, tem que dar esse mérito pro Shanahan também. Exatamente. E o Kittle de volta ajudou pra caramba, mas quem realmente brilhou foi o McCaffrey, que pegou passe, correu, deu cambalhota, ganhou no tigrinho e fez de tudo no jogo, né? O Atlanta é aquilo, né, gente? O Atlanta é um time que é inconsistente. Não adianta o Kyle Pitts ser um alvo tão bacana, ter corredor no Bijan Robson que realmente pode levar o time, se as jogadas em si, né, as alternativas, as chamadas, não são tão variáveis e não são tão boas. A proteção também do Penix não é tão boa assim. Ele, eu acho que é um cara que é experiente o suficiente para poder brilhar na NFL, mas precisa de um time melhor para jogar tanto na frente dele de OL quanto de defesa. No caso do Atlanta Falcons, eu não sei se vocês sabem, porque ele não comenta muito sobre isso, mas o Kirk Cousins foi pro banco, né? Então é muito difícil para ele lidar com isso, tal. Isso acaba desestruturando o time como um todo. Sobre o 49ers, Ticas, eu não vou falar muito não. Inclusive aproveitar aqui o momento para fazer uma denúncia. Primeira vez isso acontece aqui no NFL, etc. A gente recebeu uma ameaça direta
Hoje, antes de começar a gravar, apareceu aqui, quem tá no YouTube vai ver agora, apareceu aqui esse papel aqui na minha mesa dizendo Ticas e Magal, respeitar os faithful. Super Bowl é nosso. Não sei porque só fomos citados Ticas e Magal, não sei se a pessoa envolvida tem algum interesse de proteger o Wallace ou quis deixar ele de fora. Eu respeito o 49ers, pô. Eu sou o cara que respeita o 49ers. Odeia, mas respeita. Sei que... O Magal declara torcida pro 49ers aqui semana a semana? Que respeito é esse que tá sendo cobrado? E você quer ser respeitado? Você não vem se referir à torcida os faithful. Pelo amor de Deus, quem que é os faithful? Olha, o Ticas que está falando, hein? Pessoa secreta. Ó, é o Ticas que está falando. Vamos endereçar a ameaça para a pessoa correta. Os faithful é o quê? Os cheios de fé? Os crentes. Para com isso. Não é? Ao contrário dos faithful, é os bonitos, como é que é? Só quero deixar claro aqui, tá? Para quem quer que tenha feito essa ameaça, que nunca desrespeitei. Sempre falei que o Super Bowl... Quem tá preocupado com o Super Bowl é a NFC. Porque na NFC a gente já sabe que é do 49ers. É isso, tá? Só deixar claro aqui esse momento de denúncia, tá? Estou preocupado, estou acionando toda o aparato da segurança pública para me proteger, porque eu não sei o que pode acontecer. Apareceu aqui na minha mesa, né? Ou seja, uma invasão, inclusive, da minha privacidade aqui, né? Pois é. Ô, irmão, essa semana invadiram o Louvre, cara. Ninguém tá seguro em lugar nenhum. Será que foi o mesmo grupo? Eu não duvidaria. Pode ser. Eu não duvidaria. Só um grupo tão sorrateiro capaz de fazer isso, né? Então, deixo aqui a minha denúncia. Se eu não aparecer aqui semana que vem, vocês já sabem o que pode ter acontecido. Só quero reiterar aí pro nosso ameaçador anônimo que aqui não tem respeito nem desrespeito, aqui tem imparcialidade. Aqui a gente fala as verdades que você não ouve nos outros lugares. Falamos aqui das coisas como elas são, tá? Doa quem doer. Então não nos calarão, não serão ameaças aí. Só faltou ser as letrinhas recortadas da revista. Pelo menos disso eu gostei, né? Uma ameaça analógica, ela é melhor do que a virtual. Virtual a gente já tá acostumado a receber uma ou outra aí. Essa analógica eu gostei. Vou mandar um abraço aí pro ameaçador que se deu o trabalho de imprimir pelo menos a ameaça. Nisso aí ganhou o nosso respeito, tá? Pra fechar o nosso... Ameaça impressa e auditável. Auditável, exatamente. Pra terminar o nosso roletão, comentários de Seahawks 27-19 Texans. Primeiro, o horário é muito ingrato, né? Porque no quarto período eles ficaram trocando posse e passe incompleto e o jogo parecia que não ia acabar. Eu que estou de férias e não tinha preocupação com o horário de acordar, eu tava pingando ali, já vendo o relógio bater 2h30 e eu pensando o que eu estava fazendo com a minha vida, acompanhando esses Seahawks e Texans, com a certeza de que o Texans não ia conseguir aproximar esse placar e pontuar mais naquela altura do campeonato. Mesmo assim foi arrastado. Vocês conseguiram acompanhar e o que dizer sobre os Seahawks de Sanda ganhando mais um? Não, eu dormi. Sanda depois de 1h da manhã é insalubre. Eu dormi. Ticas, eu fui dormir e fiz o clássico, terminei de assistir o jogo no editado de 5 minutos hoje, fazendo minha esteirinha de manhã cedo. Esteirinha ali, o editadozinho no DAZN, fonezinho no ouvido, acabou. E feliz, porque percebi que não perdi nada. É aquela coisa, as duas defesas muito bem, só que o ataque do Seahawks é muito mais funcional. O ataque do Texans, pelo amor de Deus, cara. Não sei se é o L que tá muito ruim, o CJ Stroud parece que desaprendeu. Perderam o Nico Collins por lesão, se não me engano, tornozelo, no meio do jogo também. E aí complicou demais. O ataque tá muito, muito ruim. E aí acabou dando a lógica, Seahawks 27-19, Houston Texans até 2h30 da manhã. Lembrando os nossos tempos de horário de verão, que o prime time começava aqui às 11h15 e virava e mexia. A gente ia aí até depois das 2 acompanhando NFL. Então, dentro do meu egoísmo, de quem, como disse o Magal há umas semanas atrás, quem resolve a vida, quem organiza a vida de acordo com os horários de jogos durante a temporada da NFL, eu não fico triste de ter acabado o horário de verão, porque pelo menos a gente só tem uma oportunidade ou duas aí durante o ano de ficar acordado até 2h30 vendo o jogo, né? No geral, 1 e pouquinho a gente já tá embaladinho no sono merecido. Antes da gente passar pro TD Fumble, faltou, era para ser citado lá no Headlines, mas o host hoje tá meio perdidão também. Vamos citar aqui no finalzinho do roletão a notícia triste
Para nossa geração, que já joga fantasy também há mais tempo, o running back Doug Martin, que teve All-Pro, inclusive, lá nos tempos de Tampa, ele faleceu sob custódia policial. Uma história que está meio mal contada. Ele estava sob custódia, a família lançou uma nota alegando que realmente ele apresentava já há muito tempo um quadro de confusão mental, depressão, abuso de substância, e parece que durante a madrugada de sexta para sábado, ou de sábado para domingo, ele desceu para uma casa de um vizinho, lá no complexo que ele mora, invadiu a casa, o vizinho chamou a polícia foi, deteve ele, e nesse momento que ele estava sob custódia, ele acabou vindo a falecer. Então, tudo indica que é um caso clássico aí das consequências da CTI, da ETC, né, da encefalopatia traumática crônica, e parece que ele realmente foi mais uma vítima desse aí, e ele entrou para uma estatística triste também, que a galera que estava no time do Tampa em 2013, ele já é o 4º jogador a falecer. Então, preocupante, mais uma, não sei se a família decidiu doar o cérebro para estudo, mas fica o alerta porque a gente vira e mexe e traz um caso aqui. O Doug Martin, muito novo, se eu não me engano, tinha 36, 37 anos. Nossa geração acompanhou desde o draft, acompanhou a carreira inteira. Ele encerrou a carreira justamente no Raiders, ainda em Oakland, e agora essa notícia triste aí. É um caso mais um, né, na lista aí das possíveis causas relacionadas a ETC. Muito triste, né, cara? Muito triste. Cara jovem. Eu até acho que essa questão de ter morrido sob custódia, Ticas, eu entendo a preocupação da família, mas vai saber, né, cara? Que o cara tinha usado de substância. Lembrando que é um cara de 37 anos, é um atleta de 37 anos, né? Um ex-atleta. Então, não é como o seu amigo que tem 37 anos, né? É um corpo mais desgastado, mais levado ao limite, né? Então, assim, tem que fazer essa relativização. De qualquer forma, muito triste, pelo menos teve a homenagem para ele, né? Entrou lá no Ring of Honor, então... Acho que, aliás, uma coisa importante, que eu estava esquecendo. Eu li hoje, parece que tem rumores que a família não vai liberar a questão do cérebro enquanto não resolver a questão da custódia, entendeu? E aí provavelmente esse timing não vai funcionar. Então, infelizmente, a gente vai acabar não tendo a informação completa desse caso, lembrando que na ETC você só consegue fechar o diagnóstico mesmo garantidão se você pegar o cérebro e analisar o cérebro vivo, né? Assim, vivo não, né? Depois que a pessoa falece, você precisa abrir a cabeça e olhar o cérebro lá dentro. Não tem exame de imagem, nem exame de sangue, nem nada que consiga fazer esse trabalho, né? Triste. É aquela coisa, a família nem está alegando ainda possibilidade de violência policial, não. Ela só está pedindo realmente a investigação dos fatos para ter a consciência de como se deu natural essa morte, né? E sendo sob custódia, tem mais que saber mesmo, e eles mesmos que soltaram a nota dizendo que ele já lidava com esses fantasmas aí dos problemas de saúde mental há muito tempo, né? Muito triste. Vamos melhorar o clima, bora de TD ou Fumble. Acertou a miserável. A gente estava falando de New York Jets, e aí o dono do Jets, o Woody Johnson, bilionário, dos piores donos aí da liga, reconhecidamente, no encontro com repórteres, defendeu o trabalho do técnico novato Aaron Glenn, enquanto, em contrapartida, ele simplesmente esculachou o seu até então quarterback titular Justin Fields. Já não se sabe se vai continuar titular, já estão falando que Tyrod Taylor vem aí em definitivo. Mas o Woody Johnson disse para os repórteres que, abre aspas, é difícil vencer quando seu quarterback tem um rating desses. Se ele acertasse pelo menos um passe, seria melhor. Fecha aspas. Então, o homem que assina o cheque, conectar publicamente seu funcionário, é TD ou Fumble? Pra mim é Fumble porque não ajuda em nada o Justin Fields, né? Ele vai falar e não vai adiantar porcaria nenhuma. O que ele faz é baixar mais a moral do cara que tá lá tentando ganhar o jogo. Então, pra mim, é Fumble. Não que isso vai melhorar o Justin Fields, mas é Fumble. Bom, para já deixar o Ticas numa posição complicada, eu vou dar TD, porque o que ele está tentando é a mesma estratégia que o Luiz Felipe usou com o Pedro. E a gente viu que com o Pedro deu resultado. Se humilhou ele em público, o cara voltou a jogar bola. Então por isso aí é TD, Ticas, agora eu quero ver. Quando você falou Luiz Felipe com Pedro, eu fiquei assim, quem é Luiz Felipe e do que o Magal está falando? Ah, do Felipe Luiz, cornetando Pedro, ok. Aí fez sentido. Eu sou velho. Tá certo.
Eu acho que se a gente critica o Jerry Jones como dono, que quer se meter em tudo, agir nos bastidores, falar, de fazer e tal, não larga a vaga de GM porque é o dono do brinquedo, o Woody Johnson também é o dono do brinquedo. Ele não precisa ficar mandando direitinha pela imprensa pro Aaron Glenn virar e botar o Justin Fields no banco e o Tyrod Taylor titular. Porque muito provavelmente essa decisão deve levar em conta justamente que assinaram o Justin Fields por 2 anos e 40 milhões com a anuência do próprio Woody Johnson. Então eu vou dar fumble, porque não é de indiretinha que você gerencia o seu time. Chega lá no vestiário e fala assim, meu amigo Aaron Glenn, tudo bem, né? Pagamos, vamos assumir esse prejuízo, mas vamos tentar ganhar algum jogo. Põe o Tyrod Taylor titular aí. É o dono do brinquedo. Como que ele não baixa essa ordem lá? Vai ficar mandando direitinho na imprensa? Não, fumble pro Woody Johnson. Times disfuncionais fazendo coisas disfuncionais, né? Eu até esperaria isso dos adolescentes que costumam comandar lá no Jets, né? É isso. Às vezes quando tá falando de rating, ele tá falando justamente da nota do Madden no Justin Fields, que a molecada filha dele joga, né? Fernando Palácio, o nosso sonso, chegou a tempo de ouvir o TD Fumble, um abraço pra ele. O nosso Amadeu, direto da Flórida, diz que a derrocada do Cinturia acontecerá contra o Eagles, que o Jalen Carter tem esse jogo marcado na sua agenda, aquela cusparada nunca será esquecida. Cara, eu não sei, eu acho que... Inclusive, a melhora do Eagles pode ter relação direta também com a volta tanto do Jalen Carter quanto do Kenyon Mitchell, que eles não jogaram contra o Giants na semana passada e dessa vez estavam em campo contra o Vikings. E o Will tá preocupado com as nossas ameaças, tá dizendo que se a gente desaparecer, a culpa é de quem ameaçou, então fica de olho aí. Acione a investigação e as autoridades competentes, tá, Will? Um abraço pra você. Lembra do Deomodor Lenoir? Quem que é o Deomodor Lenoir? É aquele cornerback do 49ers que foi preso porque não quis entregar a chave do carro do amigo que estava lá no estacionamento, aí tinha uma arma de posse ilegal dentro do carro, ficaram jogando a chave de um pro outro, ele escondeu a chave, pois é ele. Desde o training camp, ele vem sendo chamado de The Hyena, ou o Hiena. E ao ser perguntado sobre o apelido, ele disse que ele mesmo que escolheu, né, qual animal ele gostaria de ser chamado, que de texugo do mel, urso, leão, já tá cheio a NFL, e ele queria um animal diferente, e dessa vez ele foi de hiena, porque não tinha nenhum o hiena na NFL. Mais um caso de apelido auto-escolhido, dessa vez o hiena. É TD ou fumble? Fumble, não se escolhe apelido e todo mundo sabe que as únicas hienas que prestam são as do Rei Leão. Não, fumble pra caramba, porque a hiena, inclusive, é um animal depressivo nos desenhos da Hanna-Barbera. Né? Ó vida, ó azar. Eu fico dividido. Eu ia dar fumble porque eu acho que escolher o apelido é sempre ruim. Mas já que a galera do vestiário botou pilha pra ele escolher e ele escolheu a hiena, tipo assim, o animal mais nada a ver possível pra você ser identificado como jogador da NFL, eu vou dar TD pra ele. O hiena, por quê? Não faz nada, só fica rindo, só atua em bando, é covarde, só ataca pelas costas. Tipo assim, não tem nada de positivo pra ele escolher a hiena e mesmo assim ele escolheu. Então eu vou dar TD só pela aleatoriedade do nosso Deomodor Lenoir, ou Lenoir. Nunca sei a pronúncia desse sobrenome dele. Aparentemente, os problemas do meu Baltimore Ravens estão resolvidos para a temporada 2025. O front office do time decidiu retirar todas as distrações dos vestiários e das áreas comuns do centro de treinamento lá em Baltimore. E essas distrações incluem mesas de ping-pong, consoles de videogame, tabelas de basquete e tablados de cornhole, aquele de acertar o saquinho no buraco. Jogador marmanjo de castigo sem joguinho, é TD ou fumble? Ô, Dicas, pra mim, eu acho que é fumble, porque me soa muito como procurar no detalhe a solução de um problema que está dentro de campo e que está na comissão técnica. Então, pra mim, soa mais como desculpinha do que tudo, então pra mim é fumble. Eu vou dar fumble também, mas por uma razão diferente. Porque todo mundo sabe que a primeira coisa que você corta do jovem não é o ping-pong, o videogame, é o celular. Então, se tivesse tirado o celular dos jogadores, falasse, tá tudo recolhido, só pega agora semana que vem, em caso de vitória, você ia ver um outro Baltimore Ravens. Então, pelo erro na estratégia do castigo, fumble. Fumble, né? Não é porque tem um videogame ali pra bater uma quedinha, um ping-pong, que a defesa vai resolver e parar de ceder ponto durante o jogo. A gente já teve outros casos parecidos aqui. O Bengals, inclusive, foi um time que fez isso. E tá aí, remando até hoje. Resolveu quando contratou Joe Flacco.
Então não é o joguinho, né? Isso aí parece muita cortina de fumaça mesmo. Fumble pra eles e um abraço pro Rushen e pro Anderson Brown que trouxeram essa notícia lá no NFL, etc. diretoria. Mas não é tirar joguinho do vestiário que vai fazer os caras trabalharem mais felizes, mais focados. Muito pelo contrário, né? Eles vão se sentir tratados como crianças. Então, fumble pro meu Baltimore Ravens. Bora olhar pra frente? Semana 8 tá chegando. Bora de palpite, Cetra. Seis times de bye essa rodada. Estão de bye Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. Então imagina o seu fantasy, abre seu time aí, meu amigo. Cheio de desfalque, todo mundo out, vai ter que ir pro mercado, fazer trade, aquela confusão. É a hora que se define a temporada do fantasy com esses 6 times de bye. A rodada começa na quinta-feira, então, com Minnesota Vikings e Los Angeles Chargers em Los Angeles. Já começa difícil de chutar, né? Eu vou de Chargers. Acho que jogar em casa e a pressão no pescoço também vai ajudar. Quem que é o quarterback do Vikings mesmo? Ou o Carson Wentz ou o DJ McCarthy ainda não está confirmado. Então é Chargers. Eu vou de Chargers também. Eu acho que semana curta, jogar em casa favorece e precisa realmente apagar essa má impressão do jogo contra o Colts. Eu fico com Chargers. Domingo, 14 horas. Lembrando, a última semana com os jogos às 14. Na semana que vem, depois do jogo de quinta, vai ter a volta para o horário de inverno americano, e aí a primeira janela de domingo passa a ser às 15 horas. Mas como esse domingo ainda é às 14, começamos com Miami Dolphins e Atlanta Falcons em Atlanta. Mole, né? Falcons. se o torcedor vai de Falcons, quem sou eu para discordar? Falcons. Não, eu não sei nem quem vai ser o meu quarterback, pô. O pessoal tá falando... Mentira, o McDaniel falou que vai ser o Tua. Mas, realmente, o Ewers entrou no último jogo e estão falando que vai ter disputa entre o reserva do Tua. Tá uma bagunça, Miami. Pois é, pelo menos podia dar uma oportunidade do moleque entrar aí e ver o que ele é feito, né? Que ele é feito, exato. Com Ewers pra jogar, mas não tem como, eu vou de Falcons. Mesmo horário, voltou minha desgraça em Bears e Ravens em Baltimore. Difícil, cara. Impossível o Ravens perder esse jogo, voltando do bye. Ravens. Com quem quiser de quarterback. Cara, eu vou de Ravens também. Eu vou de Ravens, mas com 2 pés atrás, tá? Não, nesse aí eu tô confiante. Com Caleb Williams em Baltimore, Opa. O Bears não ganha não, hein? Um abraço pro Austin Ferreira, mas eu vou de Ravens. Bills e Panthers na Carolina. Aí é Bills, né? Pelo amor de Deus. Bills também. Jets e Bengals em Cincinnati. Bengals, que isso? Joe Flacco voando, pô. Não, Bengals vai voltar, quer dizer, na verdade... Menos de 8 posses eu nem comemoro. É isso que eu disse, vai usar o jogo para poder, como é que fala? Instalar jogadas no playbook do Joe Flacco em cima do Jets. Mais um jogo para a carreira lendária de Joe Flacco da Bengals, para o delírio de Anderson Brown e a alegria do nosso Arthurito. San Francisco 49ers e Houston Texans em Texans. Temendo pela minha vida, São Francisco 49ers, sem a menor dúvida. 49ers é o que eu respeito. Eu não coloco mais nenhum otimismo nesse time do Texans, ele me decepcionou um pouquinho também essa temporada. Abraço pro nosso Alexandre. Ficar acordado até 2h30 da manhã pra poder não fazer nada, né, Tica? Não. Era só do ódio seu. Pelo nosso sono perdido que não volta mais, porque a gente não recupera essas horas que a gente não dorme, eu vou de 49ers também. Um abraço pro João Henrique, pro Pedro Lima, Guilherme Duque, pra galera do 49ers e pro Alexandre Gresserpa sofrendo com o seu Texans. Cleveland Browns e New England Patriots. Esse é interessante, hein? É lá no Gillette, né? Então, tem nem o que falar. Vai dar Patriots, não é disfuncional igual o Miami, não. Eu tô com um cheirinho de zebra. Eu acho que deu uma empolgada nessa defesa do Browns. Eu acho que elas vão dificultar um pouquinho a vida desse ataque. O jogo corrido do Patriots, apesar do jogo aéreo estar funcionando, o jogo corrido do Patriots continua muito ruim. Nem Trevelyan Henderson, nem Ramondre Stevenson estão jogando bola. Eu acho que essa defesa do Browns vai amassar. Vai ser um jogo feio, aquele 13-9, sabe? Mas eu acho que dá Browns para alegria do nosso Anderson Brown. Vou apostar na zebra nesse aí, hein? Vamos configurar o grupo do NFL, etc. de diretoria para só administrador mandar mensagem, né? Porque senão vai bater 2.000 mensagens aqui. Já pensou o Anderson
bater no Patriots, vai ser divertido. Até pela diversão também, pela zorra, eu vou de Cleveland Browns nesse aí. Encerrando a primeira janela, o reencontro entre Giants e Eagles, dessa vez na Filadélfia. Giants, 2 posses, sem medo. Ó, eu vou surpreender, vai dar Eagles. Eagles, né? Se dá 33 pontos pro Broncos de Bo Nix no domingo, não vai ser no domingo seguinte que vai segurar esse Philadelphia Eagles. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Eagles, afastando mais um pouquinho a crise. Um abraço pro Valmir, chegou aqui atrasado, mandando um abraço para ouvir amanhã. Um abraço para ele. Na segunda janela, de 5 e 5 da tarde, tem só um jogo, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints em Nova Orleans. Tá, Bucks. Baker cozinha de novo. Não, é exato, o Saints é muito ruim. Bucks também. 5h25, Dallas Cowboys e Denver Broncos em Denver. Um jogo interessante aí da segunda faixa de horário das 5. Broncos e Centurim interceptado 2 vezes. Bo Nix continua a sua busca ao playoff. Dallas Cowboys com facilidade e cinturinha mais favorito do que nunca o MVP. Nesse mesmo horário das 5h25 tem Tennessee Titans e Indianapolis Colts em Indianapolis. Ficou fácil, Colts. O que o Daniel Jones vai fazer aí, meu amigo, não tá no gibi. O Ticas travou, então ele não vai dar o dele. Ele vai de Colts também. Ele vai de Colts. Wallace, próximo jogo, domingo, 9h20. Esse domingo a gente tem um jogaço aí pra assistir, Steelers e Packers. É o jogo do ranço, né? É o jogo do ranço. Esse eu acho que eu vou de Steelers, porque eu acho que vai ser o ápice do ranço do Aaron Rodgers, vai ser esse jogo. Acho que nem que seja jogando contra o São Francisco, ele não tinha tanto ranço quanto ele vai ter nesse jogo. Eu também acho que o Rodgers vai... Primeiro, Ticas, fala Colts e Tennessee Titans, que você não falou. Não, eu vi vocês dando voto por mim, é isso mesmo, é Colts. Eu só completei que o Colts tá jogando muita bola. E ainda tem uma tabelinha que ajuda demais, né? Eu vou te contar. Não é o Giants, né? E agora se junte a nós com o Aaron Rodgers vencendo na base do ranço o Green Bay Packers, né? Eu acho que o Packers leva porque essa defesa do Steelers está muito exposta. Então, por motivos domésticos. Não, eu sou imparcial, já falei. Então eu acho que essa defesa caríssima não dá conta de segurar o ataque do Packers, não. E o Aaron Rodgers não vai ter esse gostinho da vingança. Eu vou de Packers. Pra terminar, vocês já deram o voto de vocês? Do Sunday Night também, né? Então pra terminar... Ainda não. Não? Não, do Sunday Night já. Sunday Night, não falamos do Monday Night. O último jogo da semana, o Monday Night Football, Commanders e Chiefs em Kansas City. Vai dar zebras, né? Quer dizer, zebras Chiefs, no caso, né? Zebras árbitros, não zebra do jogo. Então, o problema é que esse jogo tinha tudo pra ser um jogaço e vai ter vários desfalques do Commanders, então vai dar Chiefs. E é em Kansas, cara. Não, e se for com o Mariota ainda, aí facilita demais, né? Vai dar Kansas e vamos ter que aturar Vitor Leme, Tolentino, Carlito não, Flávio Escolacho não, que esses aí são os moderados. Mas os empolgados do Kansas City Chiefs vão nos amolar lá no NFL, etc. diretoria. O nosso Johnny disse aqui que o YouTube até travou depois que eu apostei a favor do 49ers. Eu sou imparcial, gente, não sei porque vocês ficam alegando algum tipo de ranço, algum tipo de clubismo aqui. Todas as minhas apostas são 100% imparciais. Gosto sempre de reiterar. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos, todo mundo que veio aqui mandar o seu salve, deixou o seu like, todo mundo que dá o play, todo mundo que nos apoia. Os recados finais de vocês pra gente se despedir. Beijo, pessoal, mais uma semana de sofrimento pros golfinhos, é isso aí. Apenas agradecer e, se eu não aparecer aqui semana que vem, orem por mim. Mandando um abraço aí de última hora pro nosso coach batatão, Rafael Negreiros, muito tempo que não vem aqui gravar conosco. Um abraço pra ele perguntando o que aconteceu em Denver, a Potosí americana. Já tá lá, tá registrado o sofrimento do nosso Magal em 2 vias. Se você quiser acompanhar ao vivo, já sabe, apoia.se/NFL, etc. E aí a gente reage ao vivaço lá no grupo enquanto tá acontecendo a desgraça. O Batata atrasa até pra vir fazer a piadinha dele. Incrível. É verdade, ouçam o Playcall. O Playcall tá saindo aí, os dias são meio aleatórios, mas pelo menos toda semana tem Playcall Podcast também pra você ouvir. No mais, a gente se despede. Um abraço e até a semana que vem. Beijo!